Tu tem uma história muito diferente, né, com o Fernandão, né? Porque tu tava na França e ele te socorre. Isso aí. O que aconteceu? Fomos campeão gaúcho. Em 2003, o Muricy me sobe profissional. Lembro como se fosse hoje, ele falou assim, minha mãe falou assim, ó, pra mim. Ó, Deus me revelou e tal, que você vai ser jogador de futebol. Eu creio muito no futebol o seguinte, ó. Essa modernidade que está tendo muito fera, tem que ter, todo mundo tem que né, buscar esses conhecimentos, mas a grande charada do futebol ainda é relacionamento. Porque quanto mais tu entender a questão de posicionamento, parte tática, como que joga, as coisas, cara, teu rendimento vai lá em cima. A gente entrou tanto no Inter que eu tava já esquecendo das coisas do Grêmio, que muita gente quer ouvir. Pô, teve o 5-0, aí tu vai, estampa uma frase. Eu queria entender essa história. 100%. Se tem uma parada, eu não dava nem entrevista. Cara, é uma parada que no Inter eu lutei pra caraca, mano, pra conquistar as coisas no Inter. Cheguei em 2002, morava em bairro de alojamento, sofri tudo que tinha que sofrer. 2003, fomos, pô, degrauzinho por degrauzinho, campeão da Libertadores, campeão sul-americano, 3 vezes campeão gaúcho, campeão mundial. Foi uma luta pra ganhar essas coisas. Aí por causa de uma fala, acaba tudo. Eu fiquei muito mal com isso. Pedi perdão mesmo, cara. Eu errei, cara. Errei nesse contexto aí. Fala, rapaziada, beleza? A gente tá começando mais um assado para esse conteúdo que vocês sabem de cor e salteado onde se encontra, mas é sempre bom reforçar. Toda segunda-feira, 7 horas, de vez em quando, nas quintas-feiras eu posto, né? Então, já sabe. A gente tá começando mais um conteúdo, um assado para Edinho. Já vou apresentar o meu convidado, só que antes eu quero que você aí, por gentileza, ainda não tá inscrito, te inscreve, é muito fácil. Tem um botãozinho aqui embaixo e aí tu aperta nesse botão que é super importante. Quanto mais inscritos, melhor pra gente. Eu já tava percebendo, Edinho, que às vezes eu vejo que as pessoas que vêm nem sempre estão inscritas. É 50-50. Então, pedir para as pessoas se inscrever. Justo. Te inscreve no canal, já deixa o teu like neste conteúdo e o comentário que hoje a gente tem uma resenha muito boa para gremistas e para colorados e histórias do futebol mundial, porque nós vamos passar pela França, né, Edinho? Isso aí. Nós vamos passar pela França. Então, antes da gente trocar ideia, vai rodar a vinheta e eu vou fazer aqui, acender, o meu sandeiro, que é o melhor acendedor para churrasco do Brasil. E a gente volta com Edinho. Agora sim, estamos de volta para começar um assado para Edinho e nós vamos já viajar, Edinho. Para que ano que nós fomos para a França? Primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá a hora que as pessoas estão vendo. Como é que tu tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui, né, cara? Acho que demorou um pouquinho, né? Quem foi o cara que mais encheu o teu saco no WhatsApp nos últimos tempos? Verdade, foi você. Eu sou chato. Sempre dando uma desculpa, né, Duda? Acabou... Mas tava trabalhando, né? Tava no Macaé. Não, tava no Maringá. Maringá. No Sub-20 do Maringá. Maringá. Que ganhou do Flamengo uma loucurada e depois perdeu. Verdade, isso aí. Mas foi bem. Lá era Sub-20? Eu tava no Sub-20, né? Num projeto para disputar a Copa São Paulo de Juniores de 2023. Jogamos 3 jogos, ganhamos uma, empatamos uma e perdemos uma. Não classificamos pro cartão amarelo. A Copa São Paulo tem O critério era cartão amarelo. Cartão amarelo. Mas foi uma experiência legal, uma experiência Tu bacana. tava de treinador. De treinador. Lá na Copa São Paulo. Copa São Paulo. E tinha uns moleque bom lá, não? Tinha. Lá é um clube empresa, né? Onde eles captam essa garotada toda no Brasil todo. Fizeram um time bem forte. Chegaram às semifinais do Campeonato Paranaense. E por um detalhezinho não passou adiante. Mas é um clube bem estruturado. Tava no Maringá, mas tá fazendo outras coisas. Daqui a pouco nós vamos entender. Tu tá morando no litoral norte. Isso, tô morando em Atlântida. Em Atlântida? É. Que isso, é um baita lugar pra se morar. Só que, tchê, eu enchi o saco do Edinho pra ele vir aqui, porque ele tem uma história dentro do futebol. Claro, além de ter sido campeão do mundo. Esses dias eu tava vendo uma Sport TV retrô que eles passam. Sim. Eu até mandei pro Sobs e pro Perdiga.
Cara, era um jogo Santos e Inter. E tu dava aqueles teus passos, pá, e lenha. E 4-0 vocês meteram. Aquele time de 2005 passeava. Era bom, era um bom time. Tia, era um timaço, velho. Não, e engraçado que eu acho que a nossa história do Inter, se for parar para analisar, ela vem numa crescente muito, muito fera em relação a grupo. Cristalino a crescente, né? Tu via, cara, esses caras estão jogando mais. Jogando mais. E tem um mérito muito especial nisso daí do Fernando Carvalho, né? Eu lembro que em 2002, eu estava nos juniores ainda, no Sub-20, e o Inter livra do rebaixamento no último jogo, sim, contra o Paysandu, com o finado Michael Liberato, que acabou salvando a gente. Cara, na volta, os torcedores iam no portão 8 ali, ficavam de joelhos ali, cantando o hino do Inter. Era algo que a gente passava ali, a gente ficava todo arrepiado, a gente fala, não pode cair, não pode cair. E em 2003 a gente passa, o Nilmar também, já começa a vincular no profissional. Então a gente conversava, cara, a gente tem tudo para, quem sabe, fazer uma história diferente aqui, sim, fazer um legado no Internacional, né? O vestiário do profissional era uma coisa muito simples. Em 2003, Fernando Carvalho mudou aquilo tudo em 2004, ele colocou uma coisa sobre as empresas, sobre missão, visão, isso, valores, então tu passava ali, eu lembro que tinha uma frase que era assim, que o Internacional, menos de 8 ou 10 anos, alguma coisa desse tipo assim, será conhecido mundialmente e tal, não sei o que. E esse ele colocou em 2004. Em 2006 nós nos tornamos campeão mundial. Cara, foi rápido, né? Foi rápido. Só que nós sofremos, né? Então foi 2002, quase caímos, né? 2003, o time teve uma boa competição no Campeonato Brasileiro, se não me engano, ficou em 7º, alguma coisa, perdeu para o São Caetano, a vaga da Libertadores. Aí, 2004, classificamos para a Sul-Americana. Sim. 2005 nós perdemos aquele do Diego lá no Boca, acho que um gol do Alex, não sei, uns foguetaços de canhota lá. Perde pro Boca de 4-2. 4-2. Isso aí. No jogo estava 0-0, jogo controlado, 0-0, fizemos um gol para... Aí fodeu. Eles atropelaram tudo. Não, os caras eram foda. Mas foi muito legal. Acho que essa trajetória do Inter literalmente foi degrauzinho por degrauzinho. Acho que para até chegar a 2006 para ser... Foi um planejamento mesmo, Foi um planejamento. Né? Tenho certeza que o Fernando Carvalho foi um cara ali que orquestrou muito bem aquele grupo. E tinha uma coisa muito fera, que muitos treinadores, né, muitos diretores, quando eles vão contratar lá os seus 30 jogadores, 28 jogadores, eles acham que na cabeça de alguns treinadores, na cabeça de alguns dirigentes, que os 30 vão ser titular. E não acontece isso. Sim, não tem como. Né? É impossível, só jogam 11. Então o nosso grupo a gente sabia, teoricamente, quem era importante em algum quesito. Por exemplo, o Perdigão era um cara que teve uma participação importante no início, jogou, mas não era titular, mas dentro do vestiário ele era um cara sensacional. Né? Então tinha um Índio, tinha um Alex, tinha um Fernandão. O Fernandão era um... No futebol, eu posso falar para você que eu não conheci um cara com a personalidade, com a índole dele, com o caráter dele, com o cuidado dele. É algo que eu não vi. Eu não vivenciei isso no futebol. Faz 9 anos que o Fernandão morreu, né? Recentemente se lembra, né, da data. Tu tem uma história muito diferente, né, com o Fernandão, né? Porque os torcedores do Inter lembram só o Fernandão, de repente, dentro do campo e tal, mas fora do campo. Todos os colorados que eu converso, o Sobs que é muito meu amigo, assim, a gente fala um pouco mais, ele me fala com carinho gigantesco. Mas tu foi um cara que até surpreende, né? Porque tu tava na França e ele te socorre. Isso aí. O que aconteceu? Então, eu jogava num time do interior do Rio, que hoje é o Boa Vista, eu jogava primeira divisão, antigamente era Barreira. E jogava, desde os meus 13 anos eu jogava ali. Então, jogava Campeonato Carioca, jogava alguns torneios e tal. E um grupo de empresário me viu jogando e me fez o convite para poder passar um período de avaliação na França. Eu não tinha nada, garoto, tinha 18 anos, e fui. Resolvi o convite, recebi o convite e fui. Chegando na França, no início era uma estrutura legal e tal, só que eu não consegui migrar para um clube lá, entendeu? Então eu morava numa cidade chamada Alfortville, uma cidadezinha do lado de Paris. Eu treinava, corria em volta do Rio Sena ali, era muito bacana. Só que eu fazia teste em alguns lugares e não passava, não acontecia. E acabou que ficamos, tinha mais 2 brasileiros no início, ficamos um pouco mais largados, uma situação bem complicada, né? Esses 2 meninos, eles conseguiram voltar e eu não queria voltar, porque eu
Falei, cara, eu quero viver esse processo todo aqui. E eu tenho certeza que vai acontecer algo bom aqui para mim. Então, sempre tinha essa expectativa de que 18 anos. que eu poderia arrumar um clube e tal. E eu lembro que na minha casa não tinha telefone fixo, não tinha nada, né? E tinha um telefone de uma vizinha que eu ligava para minha mãe a cobrar e ligava uma vez por mês. E falava, mãe, se prepara aí que as coisas tô organizando as coisas aqui, vou trazer vocês para cá e tal. Só que eu não tinha nem o que comer no outro dia. Meu Deus. Então eu lembro que a gente tinha um Carrefour, né, um supermercado que era perto da onde a gente ficava. A gente pegava o carrinho, fingia que estava fazendo compra, botava os biscoitos, botava as paradas, comia, largava o carrinho e ia embora. Então, assim, tive muita dificuldade, né? Nesse período lá. A gente jogava uma pelada de domingo, tinha uns africanos lá, cara, que os caras eram gente fina pra caramba, e perguntaram pra mim, pra um Alex, outro menino que estava comigo, se a gente queria ir pra Bélgica. Aí eu falei, o Alex falou assim, Edinho, você é maluco, só o que na Bélgica, cara? Eu falei, irmão, nós não temos nada aqui, cara. Se acontecer alguma... Tem um empresário. Ué, aí nós... Bom, a história é longa, pelo jeito. O empresário sumiu. Não é que ele sumiu, ele tinha os afazeres deles, que ele, na verdade, ele não era um empresário, na verdade, ele era um brasileiro que morava na França e que ele tinha, eu não sei como é que ele conseguiu aquilo, ele tinha uma carteira que tinha todos os telefones dos clubes e tal, e ele ficava ligando. Falava pra vocês, tô com o novo Verra aqui, não sei o que, parará. Falando de mim como, Edinho Verra, né? Aí, enfim. O Edinho Verra. Nunca. Joga parecido. Nós. Aí, cara, time de terceira divisão e tal. Eu lembro que eu passei num clube da quinta divisão, que lá chama de Cefadores. E tinha que, no período do dia, teria que trabalhar e à noite treinar. Só que no final acabou não dando certo. Eu falei que eu não queria isso. Aí saí e perdi essa oportunidade. Mas quinta divisão é tipo amadora. É, isso aí. Só que, claro, deve ter sido com um estádio bom. Isso aí. E aí eu fui pra Bélgica. O cara falou assim, quando você chegar em Liège, vocês descem do trem. Eu falei, Alex, vamos. Aí fomos. Fomos lá, chegamos em Liège, tinha um italiano lá, cara, um cara usado por Deus também, me socorreu muito, né, naquele momento. Aí nós conseguimos fazer um período de avaliação no Standard de Liège, onde jogou o André Cruz, zagueiro, que depois subiu profissional, foi meu amigo, tinha uma foto dele grandona lá na época. E só que aí ficamos um período lá, aí esse cara da França ficou sabendo que a gente estava lá. Que então, vocês meio que fugiram. Aí ele estava com o nosso passaporte, né? Então aí... o cara reteu o passaporte de vocês. Aí tivemos que voltar para a França, deu um rolo lá, tivemos que retornar para a França e tal. Aí as coisas começaram a apertar mais ainda, né? Foi quando eu estava num pub, assim, lembro como se fosse hoje, e tava uma matéria lá do Olympique de Marseille com o Fernandão, cara. Não sei se quem estiver assistindo, não sei se você vai acreditar nisso, mas eu senti muito assim, cara, esse cara vai te ajudar. Senti algo surreal naquele dia, lembro como se fosse hoje. E a gente estava em Paris, a gente tinha que ir para Marseille. Eu falei, vamos para Marseille que esse cara vai ajudar a gente. Aí foi eu, esse Paulo, outro cara, pegamos o trem, chegamos em Marseille, porque a gente não sabia onde que era o CT, buscamos informações, conseguimos chegar no CT e ele fala muito bem o francês, né? E falou assim pro porteiro, quando o Fernandão chegar aí, tu avisa que nós somos amigos íntimos deles e tal, a gente vem aqui dar um abraço nele e tal. O cara, não, tudo bem. Aí o cara do Fernandão bicou, o cara não abriu o portão. Aí o cara falou, Fernandão. Aí nós fomos na porta na porta do carro dele. Oi, Fernandão, tudo bem? Eu sou um brasileiro, cara, estamos passando um momento difícil, um momento complicado aqui, cara, e, tem como você ajudar a gente, de repente, para poder fazer um teste aí e tal, não sei o quê. E ele falou assim, aqui no Marseille é complicado, não tem como tu entrar aqui, mas espera aí que no final do treino, eu troco uma ideia com vocês. Beleza, o Fernandão foi treinar e tal. Aí no final do treino o Fernandão volta, conversa com a gente, bota a gente dentro do carro dele, leva pro lugar onde ele tava ficando. 11 de setembro de 2001, o que você lembra desse dia aí? Porra, ataque das Torres Gêmeas. Aí tava no mesmo dia? No mesmo dia. Tava onde ele estava na televisão, aquele tumulto todo. E o Fernando falou assim, não consegui para vocês fazer um teste no Marseille, porque é complicado aqui. Mas o meu intérprete, que era um português, ele é muito amigo de um cara do Bastia, na Córcega. Uhum. E vocês vão para lá. Eu falei, cara, como é que eu vou para Córcega? Como? Aí ele correu atrás de passagem, arrumou tudo para mim.
ficamos num hotel lá Ele pagou na tudo? Costa. Eu creio que sim, porque... Até hoje tu não sabe. Não, eu não perguntei para ele essa questão de se ele pagou ou não, né? Mas eu sei Mas que ele fez tu ir pra lá. tudo. Fiz Cheguei na Costa, ficamos lá. Eu fiquei um mês e pouco lá, mais ou menos, em período de avaliação. E não deu certo e eu consegui de lá pegar minha passagem e vir embora pro Brasil. Aí eu chego no Brasil, converso com meu pai. Isso eu fiquei 1 ano fora do país, nesse lenga-lenga aí. Pareceu 5 anos, cara, de Por tanta quê? coisa que tu sofreu, tio. Chegava em casa, minha mãe tomando banho falando sozinha. Minha mãe tá falando quem? Aí eu falei, não, mãe, tô falando sozinho, porque na grande parte eu fiquei sozinho em alguns momentos, né? Então não tinha ninguém para falar. A língua francesa ela é latina, difícil. mas só que a pronúncia é complicada. É complicada, é difícil. E, enfim, passando esse momento complicado, falei com o pai, mãe, não quero saber mais de jogar bola e tal. Parei e fiquei sem rumo. Fui arrumar um emprego para poder trabalhar. Isso eu estava com 19 anos já. Quando vai um amigo meu de bicicleta, mora numa cidade vizinha, falou assim, irmão, vamos jogar um torneio na cidade aqui em Rio Bonito, vai vir um Inter, vai estar o Botafogo, vai estar a seleção de Araruama, onde é a minha cidade que eu moro, e a seleção de Rio Bonito. Estou te convidando para você jogar na seleção de Rio Bonito e tal. Eu falei, mano, não quero jogar bola não, chega, mano. Tô fora de bola. Aí beleza, passaram um tempo e tal. Depois ele foi lá com um cara de carro, falou, Edinho, vamos, cara, por favor. Aí meu pai falou assim, cara, você já sofreu tanto, cara, te dá essa última oportunidade. E se não der certo, aí a gente parte para outro plano, mas vai. Aí eu relutei, acabei indo. Aí na seleção de Bonito nós jogamos contra o Inter, do Nilmar, do Diego e Diogo, do Saraiva, do Marcelinho Labarte, do Renan. Nós ganhamos deles de 2-1. Dani, de repente. Não, o Dani já é mais novo. O Dani é 85. O Dani é uma geração mais nova. O Dani estava no Sub-17 na época. E gostaram de mim, eu voltei dentro do ônibus do Inter. E chego aqui para poder fazer Por isso que eu te perguntar, como é que tu foi parar no Inter? Tá respondido. A resposta aí. Cheguei com 19 anos, o técnico era o André Luiz, que tinha me visto lá, que é o auxiliar do Guto, né? E quando ele cheguei no Beira-Rio, ele vai e sai. Não é mais o treinador, ele desce pro Sub-17 e quem assume é o Lisca. O Lisca é o treinador. Então o Lisca não me conhecia, não sabia de nada, eu ficava treinando no terceiro time, às vezes, do Sub-20. Né? E foi assim 1 semana, 2 semanas, 3 semanas assim. Eu lembro que faltavam 3 meninos no profissional para completar o treino, como se fosse hoje. O Juarez, né, que é o massagista até hoje, veio correndo lá. Preciso de um zagueiro, preciso de não sei o quê, preciso de não sei o quê. Eu com mais 2 meninos, vambora. Mas tem... Não, somos nós, vambora. Você é o volante, você é o lateral que tá faltando, você é o atacante, eu sou o zagueiro, vambora. Aí, moleque Edinho, eu nunca joguei de lateral. Eu falei, eu também nunca joguei de zagueiro, irmão. Então, vambora. Vamos treinar profissional. Aí fomos treinar profissional, era Fernando Baiano, lembra? Atacante, Carlos Miguel, o Vinícius, lateral esquerdo, já estava lá, Júnior Baiano, Luiz Alberto, Klemer, já era o time goleiro. que se salva do rebaixamento. Era isso aí, 2002. Aí fiz um bom treino, dali aí os caras perguntaram quem que é esse alemão e tal. Aí eu, na verdade é o seguinte, o massagista saiu correndo lá, precisava de 3 caras, nós viemos a essa situação. Aí não, beleza, aí já começaram a olhar para mim um pouco diferente, dentro do Beira-Rio. Aí fizeram meu primeiro contrato, isso eu cheguei em agosto, né, fizeram um contrato de 6 meses comigo. E eu lembro que acabou meu contrato, fui um campeão gaúcho, né, comecei a jogar e tal, titular. E no outro ano eles fizeram Mas daí tu vai pra volante. Não, de volante. Aí tu já avisou, Não, cara. volante. Tava de sacanagem, tá? Eu sou volante. Volante. No Júnior treinei, fiquei treinando com o Lisca de volante, né? Cara, eu sou muito grato pro Lisca, a gente tem que falar um pouco desse cara. Ele veio Porque, aqui cara, eu vou te falar uma ele. parada, mano. Esse cara, ele é muito inteligente, cara. Porra, eu vou te falar, mano. Esse contexto de parte tática, de treinamento, de entender... porque os caras... Tem muito treinador que ele tem uma forma de jogar, né, meu irmão? E ele vai com ela e vai embora. E o Lisca é um cara que ele consegue entender. Eu vou te dar um exemplo. Ele tem... 70% do grupo dele são jogadores de velocidade, jogadores que não têm muita habilidade. Então ele cria um mecanismo para que os jogadores se sintam mais à vontade dentro desse contexto do jogo. Usar as características boas deles. Então ele foi um cara que me ajudou muito no sub-20 do Internacional. Aí fomos campeão gaúcho. Em 2003 o Muricy me sobe profissional. Lembro como se fosse hoje, ele falou assim, garoto, vem cá. Tá vendo aquele portão ali? Eu falei, tô vendo, era o portão 8, né?
você tá proibido de entrar por aquele portão. Olha ali, quem entra ali? Ele tinha pedido pra me chegar cedo, né? Aí, olha lá, os caras tudo chegando, né? De carrão e tal. Uma passada mais. Você não. Você vai entrar lá pelo restaurante por dentro, vai atravessar o campo, vai entrar no vestiário e vai se fardar. Vou ter cuidado com você. Eu falei, não, professor, se você mandar eu vir pular, tiver que pula, eu tô dentro. Beleza, aí foi assim esse meu início no profissional. Então eu tive todo o cuidado. Eu estava treinando já quase 2 semanas e ninguém sabia que eu já estava efetivado no profissional. Eu lembro que o Fernando Carvalho ele me chega e fala assim, ó, aqui tem dois exemplos para você. O exemplo do Nilmar, do Daniel Carvalho e dos outros. Eu falei, não, eu quero do Nilmar e do Daniel Carvalho. A partir de agora eu vou renovar o teu contrato, vou mudar o teu contrato, para passar a ganhar R$3.000. E toda vez que você entrar em campo, tu vai ganhar R$900 a mais. Tá bom? Eu falei, não, tá ótimo, fechado. Cara, eu lembro que o meu tornozelo tava desse tamanho, bichado, cara. E eu jogava. Eu infiltrava para poder jogar, porque R$900, imagina. Pô, mano, a gente jogava 5 jogos no mês. Então, cara, foi muita loucura. Mas os caras te tratavam como um cara bem importante. Sim. Na base. Não, na base não. Não, no que tu... Acho que esse treino realmente foi um divisor de... Foi. O que acontece é o seguinte, na base eu joguei 6 meses na base, de 2002. Depois eu jogo mais 6 meses no outro ano em subprofissional. Então é muito rápido, eu não tive nada. A minha base em si, na verdade, foi de um Boa Vista, que era o Barreira na época. E a loucura da França. Não, que te deu uma base esquece, cara. mental e de aguentar, né? Cara, tinha um trabalho de tiro de 1000, que eu lembro como se fosse hoje. Tiro de 1000, né, 1 quilômetro, né? Que tu tinha que correr na nossa época. Então, era no sub-20, no profissional fazia o mesmo treinamento. O treino dos caras, às vezes, era 4 minutos, 4:15. Eu chegava a 3:35, 3:37, 3:40. Pique. Eu chegava, às vezes, quase vomitando. Eu lembro que o Galo, que era o preparador físico na base, falava, o cara que ajudou muito. Todo menino que está no profissional do Inter naquela época deve muito ao Galo. Porque era um cara que sentava, conversava, às vezes o moleque estava lá no alojamento, ele dava uma grana pra gente, ajudava muito, foi um preparador físico. E ele falava, cara, vai devagar, tu vai acabar dando um troço aí. Eu falei, ô Galo, é a minha última chance, mano. Eu não tenho plano B, só existe plano A, eu vou virar. Entendeu? Às vezes eu lembro que veio 2 meninos comigo nesse período de avaliação, com o lado do Rio Bonito também. Eles acabavam treinos aqui, eles botavam uma roupinha, davam uma bandinha no Praia de Belas. Pegavam uma roupinha e as menininhas. Aqui, pô, de carioca lá, não pegava ninguém. Todo mundo feinho, vem pra cá. Só né? bonita, só Era, naquela época, né? Os caras, tu vai sair? Eu falei, não, irmão, vou ficar dentro de casa, dentro do CT, né? Então eu treinava e o tempo todo. Que foco, hein, meu? Por tudo que eu passei, né, Duda? Duda, eu passei fome, cara. Fiquei 1 ano nas piores condições possíveis, cara. Aí Deus vai me apresentar com essa oportunidade, cara, eu tenho que viver isso aqui. Eu lembro que o Ademir, que era o coordenador da base, ele falou, cara, por que essa bala tão grande você trouxe? Eu falei, eu tô indo pra não voltar nunca mais. Só pra passear depois. Até hoje, ele na época que ele estava no Inter, agora ele saiu, ele usava esse meu exemplo lá pra molecada da base. Aí, 2003, subprofissional, Muricy, acontece isso. 2004, Inter contrata o Fernandão. Caraca, mano. Aí o Fernandão, quando eu vi contratou o Fernandão, eu falei, cara, que loucura. Não pode, Não pode. Aí eles, lembram como se fosse hoje, estava no vestiário, ele passou, oi, tudo bem, completou a rapaziada, fomos treinar, não falei nada. Aí acabou o treino, pá, aí volta pro vestiário, e eu falei, Fernandão, tá lembrado de mim? Ele falou, não. Mano, tu lembra daquele menino assim? Caraca, é você? Eu falei, caraca, que fera. Aí, pô, me abraçamos e tal. Pô, ficou agradecido pra caramba e tal. E a história só ficou entre eu e ele, irmão. Entendeu? Eu nunca tinha falado pra ninguém nada disso que aconteceu, que o Fernandão me ajudou, que o Fernandão tinha feito aquilo, de eu ter passado. Nunca tinha comentado com ninguém. Até porque eu tinha meio que um trauma disso, entendeu? Não sei como é que as pessoas iam entender naquela época. Pô, Edinho, que na verdade eu roubei o Carrefour, se for para analisar, porque eu passei com o carrinho, abri o biscoito, comi, então eu falei, cara, isso não é uma história legal. Então eu fiquei quieto pra mim, não falei pra ninguém. Aí eu lembro que a gente estava voltando... Questão de sobrevivência. Né? A gente fomos vice-campeão brasileiro, né, que em 2005 lá o Corinthians campeão, aquela roubalheira toda e tal. Fomos campeão da Libertadores. E o Fernandão... No avião, o Evandro Mota, que era o motivador. Lembro.
ele estava sentado do meu lado e tal, parará. Aí ele, pô, Edinho, e aí, se sente preparado para esse momento e tal, parará. Aí eu falei, Evandro, o voo é longe pra caramba, vai demorar muitas horas, eu vou te contar um pouco da minha história. Eu acho que eu estou muito preparado para ser campeão. Aí contei minha história toda para ele, contei esse detalhe do Fernandão e falei, cara, eu nunca troquei uma ideia com ninguém sobre isso. Ele falou, caraca, que fera. Aí ele falou, top, beleza. Aí fomos jogar a semifinal contra o time do Egito lá passamos. 2 dias antes da final, o Evandro Mota sempre dava uma palestra, né? Voltada em relação aos jogos, essas coisas todas. E ele me pega e troca uma ideia comigo com o Fernandão, fala que vocês vão contar essa história, sem falar que é você, e o Fernandão sem falar que é o Fernandão. Aí, pá, ele fez todo um roteiro ali mais ou menos, nós falamos e tal. Aí ele perguntou, você sabe quem são esses meninos? Esse menino e o cara que ajudou? Aí o pessoal, não. Um é o Edinho e o outro é o Fernandão. E hoje eles estão juntos aqui para se tornarem campeões mundiais. Porque Deus não faz as coisas foi uma loucura, mano. Tem essa fala do Fernandão. O Fernandão ele deu uma entrevista, acho que tenha sido uma das últimas entrevistas dele, pro Edson Edman, acho que é a parte 3. Para a inauguração do Beira-Rio, isso aí. Tem na parte 3, a parte 3 dessa entrevista, do 25º minuto, 25º até... São 6 minutos para frente. Ah, procura isso aí depois. São 6... Eu tenho ela até editada aqui, depois eu posso mandar. E o Evandro busca uma história minha e do Edinho. E desci, entrei com ele. Eles foram, pegaram o trem e foram para Baixar. E eu nunca mais vi. Não. Nunca mais vi aquilo. Aquele jogador, aquele menino. Quando eu cheguei no Inter em 2004, eu entrei dentro do vestiário, cumprimentei todo mundo e fui treinar. Quando eu voltei do treino, né, ele tinha treinado junto com a gente, e ele vira pra mim e fala, tu tá lembrado de mim? Eu olhei pra ele e falei assim, não, de onde? Ele falou assim, não, eu sou aquele menino, aquele dia, tal, isso, aquilo. Pô, eu sou eternamente grato a você, porque você me ajudou naquele momento, e eu tava passando fome. E fala muito, muito sobre isso, entendeu? Ele conta essa história dele com detalhes ali, ele se emociona e tudo. E essa é a minha história com o Fernandão, cara. Eu falo pra você que, por mais que, né, hoje, no dia da gravação aqui, estão se passando 9 anos de idade, 9 anos da morte dele, sempre muito difícil falar dele, sabe, cara? Sempre é muito difícil por tudo que ele fez por mim. Cara, naquela época ali, cara, se entrasse um cara pra dar um tiro no Fernandão, eu entrava na frente, mano. Por tudo que ele fez por mim. Cara, eu e minha família, nós somos gratos assim pelo Fernandão, por tudo. Depois também teve os conselhos dele, cara, que ele ficava junto comigo. Cara, tô te preparando, vou te preparar para te formar, você vai ser o próximo capitão do Beira-Rio. Não sei o que, o Fernandão eu não quero, eu não tenho perfil. Cara, como é que olha o jeito que você fala, olha o jeito que você coloca as coisas, olha o meu jeito, eu sou muito... Cara, Edinho, cada um tem um jeito de ser... Tu é o líder, não sei o quê. Então sempre foi um cara que teve muito presente no meu dia a dia. Eu lembro que 2006 foi um ano ruim para mim, o início. Eu lembro que o Abel deu uma entrevista falando que ia lapidar os diamantes. Não sei se tu vai se recordar disso e tal. E eu lembro que o primeiro jogo do famoso diamante, nós fomos jogar contra a Uba, nós tomamos uma roda. E a torcida começou a pegar no meu pé demais. A torcida me xingava, pedia pra mim ir embora e tal. E eu lembro que chegou um dia, eu conversei com o Índio. O Índio foi um cara importante também. Falei, Índio, acho que deu pra mim de Beira-Rio e tal. Ele falou, por que, cara? Cara, a torcida pegando no meu pé e tal. Aí ele falou, cara, tu já passou por tanta coisa na vida, cara. Agora tu vai deixar com que esses caras aí vai te atrapalhar, vai te fazer que você vai pedir embora. É paixão, cara, vambora e tal. Cara, Edinho, isso aqui é entretenimento. O cara vem pra cá de um trabalho estressado. O cara vem aqui, o cara, pô, tu erra, tu não tá vivendo um momento legal, beleza, vai trabalhar mais, enfim. E eu falei, não, cara, verdade, Indião, eu vou focar aqui. Vou dar o meu melhor mais uma vez. Então, eu sempre fui um cara que treinava muito, sabe, Dudu? Cara, uma coisa que eu percebi, assim, né, tipo, assim, pra ti todo problema hoje é um problema pequeno, né? Sim. Vai dizer? É verdade. Tipo assim, cara, tudo que tu passou, tipo assim, cara, ter que, sei lá, fazer alguma outra coisa que não seja o que tá rolando no cotidiano, assim, cara, tu faz sem reclamar. Duda, eu vou te falar uma parada pra você, cara. Eu creio muito nisso. Eu acho que Deus, ele deixa que você ou eu, a gente passe por alguns momentos na vida, para que a gente se torne expert no assunto. Por exemplo, como é que eu vou falar pro meu filho sobre superação
se eu nunca vivi algo voltado para aquilo? Como é que eu vou falar pro meu filho sobre motivação se eu nunca vivenciei essas coisas? Eu creio muito nisso, sabe? Então, se eu vivi esse momento, passei por aquele processo na França, foi que eu pudesse também trocar uma ideia, falar com alguém. Agora tem um caso agora do menino que trouxeram agora, que o menino ficou largado lá no Emirados agora. Eu acho que eu vi isso aí. Ele ficou também, os empresários levaram, pensando que ele fosse performar, ele não performou, largaram o menino lá, o menino teve que trabalhar, acho que chegaram a bater nele, se eu não me engano. Então assim, mano, isso é uma coisa que acontece muito. Porque, mano, tu vai conversar com os meninos aí de 16 anos, mano, tô com um negócio pra você lá pra França, vamos? Cara, vai na hora, irmão. Imagina. O cara nem pensa, o cara não tem... sonho. Pô, o cara... E a realidade dele dentro de casa? O cara não tem nada, o cara não tem um conforto, o cara não tem nada. Vamos embora. É uma oportunidade, né? Então tu enxerga uma oportunidade como a única porta de saída daquele lugar que tu tá. E vai, aí tu não performa, os caras largam, irmão. É um produto. Performou bem, beleza. Não performou, claro, não são todos. Tem muitas empresas sérias aí. Mas eu fiquei impressionado como o cara pegou o teu passaporte, tu era meio que refém do cara. Não tem jeito. Que fim levou o Alex? Esse meu Alex, ele o que aconteceu? Ele jogou... Ele fez um jogo lá na França, numa cidade, agora não lembro. Ele foi bem, ele conseguiu ir para a Polônia, ele fez o contrato na Polônia. Aí ele jogou 6 meses na Polônia, depois ele voltou. É meu amigo até hoje, a gente troca muita ideia e tal. Ele é natural do Rio de Janeiro também, tá trabalhando em outra área. Mas ele chegou a virar como jogador profissional? Virou e jogou pouco, foi mediano. Menores, Mediano assim, e não jogou até... Jogou curto, a carreira dele até os 26 anos, 27 anos, eu acho. Foi bem curto, assim. Mas ele, ao menos, também usou isso de outra forma, para a vida. Pra vida. Teve outro menino que foi comigo também, ele ficou 2 meses, não aguentou, vai embora. Entendeu? Porque... E eu perdi pra passar, perdi. Foi assim, Duda, foi um período muito difícil, assim. Porra! Muito difícil mesmo. Mas, assim, cara, eu não... Como eu te falei, cara, Deus dá a gente eu tinha falado pra minha mãe já uma época, assim, minha mãe falou assim, ó, pra mim, ó, Deus me revelou e tal, que você vai ser jogador de futebol. Uma vez. E eu, cara, amém, vambora, vamos pra dentro. Eu acreditei nisso. Mas ele não falou em nenhum momento como seria o processo. Aí é que tá a parada. Se ele falasse pra minha mãe que o processo seria, um exemplo, tu vai passar isso, minha mãe, não, pelo amor de Deus. Doloroso. Sai, vai embora. Então, o problema da gente é que a gente enxerga realmente o que vai acontecer. Por exemplo, a Edinho vai se tornar jogador de futebol, vou conseguir, tá lá. Mas só que o processo nem todo mundo quer passar. Por exemplo, tu montou essa estrutura fera aqui, esse programa seu fera, pô, muito top. Mas eu imagino que se lá no início... Foi difícil. Porra, então pronto, irmão. E se você não soubesse continuar mantendo esse processo, não é esse sucesso que é hoje. Então eu creio muito nisso, sabe? Creio muito nessa caminhada, nessa batida. Ed, primeiro, por gentileza, porque aqui temos abundância de comida. Então, nós não vamos passar fome nem a pau. Esse programa é uma homenagem a ti. Bom. Tudo que eu passei lá agora nós vamos... Agora tu vai ter abundância de carne. E essa carne, aliás, essa carne é maravilhosa. Las Piedras, que é um frigorífico uruguaio, da melhor qualidade, nas melhores casas de carnes do sul do Brasil. A rapaziada já está até expandido aí para fora, né, para outros lugares. Então você que é de São Paulo, Rio, se já não tem, eu até vou me informar depois para lá no Rio lá. Mas eu sei que aqui, Rio Grande do Sul, cara, tem espalhado por tudo, tem Pelotas, região sul, tem em todos os lugares. Las Piedras, frigorífico maravilhoso, essa carne uruguaia, top. A gente tá comendo um ancho. Queria te dizer, meu, mas tu passou a ter dificuldade no Beira-Rio já posteriormente, tu disse que os caras começaram a pegar no teu pé, porque era tecnicamente falando, eu lembro que os caras reclamavam que tu roubava e devolvia. Só que tem um lance que é muito clássico da tua vida, que é um dos passos mais importantes da história do Inter pro gol de Sobis, né? Mas você sabe qual a parada? Olha só, no Beira-Rio tinha como todo clube, eu acho, mas eles queriam muito comparar. Por exemplo, assim, eu pegava o Nilmar, tinha que comparar com o fulano de tal, o Edinho, que não sei o quê. Cara, eles tinham... Falcão, é isso? Porra, cara, não, pelo amor de Deus, não tem como, cara. É totalmente diferente, característica diferente. E tem uma parada que é diferente. Eu lembro que em 2005, os caras falavam assim, ó, o Edinho erra muito passe, não sei o que, parará.
Aí tinha Luciano Calheiros, que era né, claro. da parceirão. Ele Carioca e tal. Ele falou, Edinho, tem uma estatística aqui que diz que você é o oitavo melhor passador do Campeonato Brasileiro. Aí o cara falando que eu errava passe. Não, entendeu o que eu tô te falando ou não? Agora, querer que o Edinho acertasse um passe pra botar o cara na cara do gol, aí não era minha função, cara. Então, petição, o que acontecia? O Abel, o Muricy, os caras falavam assim, irmão, tá vendo o meia? Marca. Roubou a bola, eu não quero que você pense. Larga a bola pro cara mais próximo que tá e acabou. Faz o pensante andar. Faz o Alex jogar, faz o Tinho jogar, faz o Fernandão jogar e fica ali preparado. Se os caras errarem, você arrebenta os caras. Então a minha missão era essa, irmão. Aí os caras falam assim, Edinho, teoricamente, tecnicamente, nunca foi um jogador, mas onde passa sempre é titular. Por quê? Meu irmão, o cara me dava uma missão, eu executava a missão. Às vezes eu pegava a bola no Beira-Rio, um espaço gigantesco para dar um tapa lá, para poder ir, eu não, pegava e largava. Deixa o cara ir. Porque a minha missão não era essa. Ô Edinho, mas essa função típica do volante, ela hoje mudou. Mudou. Eu vou te falar, depende... Hoje não, até um pouco tempo atrás já se fala assim, não, os volantes têm que jogar. Eu vou te falar, Dudu, vou te dar um exemplo, por exemplo. Até porque depende, é técnico, então uma conversa dela atual. Depende do esquema tático que você vai jogar. Pô, você vai jogar no 4-2-3-1, tem que ter 2 volantes, cara, tem que ser o volante to box, que ele bate o bico de área e bate o tempo todo. Se vai jogar no 4-1, tu vai ter que ter um volante mais centralizado. Então, assim, a figura do volante, sim, ela não... Ela tem ali ainda. Essa característica é importante tu ter no grupo. Pode ser que não seja titular, sim. Mas vai existir. Vai existir. Por exemplo, tu vai pegar um time onde o meio campo deles ali, o pensante dele é um cara que dá muito trabalho. Se deixar ele livre, toda hora ele vai largar os caras. Então tem que ter um cara mais próximo ali. Imagina, se fosse assim, tu não jogava com 2 meses de volante e resolvia o problema. Tem time que jogam assim hoje em dia. Sim. Eu vou te dar um exemplo prático recente do Grêmio, por exemplo, que é o meu time que eu acompanho muito. A torcida pegava muito do pé do Thiago Santos, que por característica, não estou dizendo que ele era a característica de Edinho, certo? Sim. Rouba e dá pro cara mais próximo. Só que eu acho que no Grêmio, especificamente, o Grêmio se acostumou nos últimos pouco menos de 10, né? Ali na época, acho que começa Maicon e Arthur e tal, a ter uma outra característica de volante, né? Então, de repente, fica esse rótulo. E outros times também podem ter essa nova característica e aí esses volantes perdem espaço. Mas é curioso, o Thiago Santos foi para o Fluminense, né? Que é um time do Diniz, atualmente, e é um time que é acadêmico, assim, que é absurdamente técnico. Vamos lá. Aí entra nesse contexto. Por exemplo, tu vai pegar os treinamentos do Diniz, o treinamento do Renato, são treinamentos diferentes. São treinamentos totalmente diferentes. Então o volante, o volante do Fluminense, cara, ele tem que municiar todo mundo, o Ganso, tem que municiar os pensantes ali. Ele não precisa pisar na área toda hora, ele não tem característica diferente. O André até vem buscar, às vezes, do lado do goleiro, do então, Fábio, pronto, né, então pronto. O que ele faz, o Diniz? Ele quer o seguinte, cada etapa no campo, ele quer ter uma superioridade numérica. Então, por exemplo, se você está do lado esquerdo do jogo contra o Grêmio, Fluminense e Grêmio, o Grêmio está com 2, ele tem que ter no mínimo 3, um a mais. Ele faz esse joguinho. Né? Uma coisa que o Diniz antes, ele queria levar essa bola até o gol. Hoje não. Hoje ele já consegue trazer a bola de um lado, de repente já tem uma bola longa para o outro lado, para o extremo poder entrar. Coisa que ele foi evoluindo. Se ele larga um cara lá parado, o time está aqui, mas ele deixa um cara na espera. Então foi melhorando. Então, assim, o Grêmio é diferente. O volante tem que pisar na área, o volante tem que largar na cara do gol. E tu sentiu essa dificuldade quando tu foi pro Grêmio, não? Não, pelo contrário. Na minha época que eu fui pro Grêmio, tinha essa figura desse primeiro volante ali. Ainda tinha. Principalmente quando eu jogava com o Roger. Porque presta atenção, olha só. Imagina um time... Eu tô com medo, viu, Não, fica à vontade. imagina no seu time, na época que eu jogava. Tinha o Juliano, tinha o Maicon, tinha o Luan. Cara, os caras totalmente, infinitamente superior tecnicamente do que o Edinho. Então, será que vale a pena o Edinho arriscar um passe longo? Será que vale a pena o Edinho arriscar algo, tendo esses caras para poder fazer esse serviço? Então, qual era o meu trabalho? Meu trabalho era fazer o trabalho de transição da parte defensiva para que a bola pudesse chegar para esses caras. E esses caras, sim, tentassem algo. O Rocha treina uma jogada, tem um gol contra o Grêmio contra o Curitiba. É uma saída de 3 que eles chamam agora, que o volante entra pelo lado assim e tal. Cara, eu toco a bola no lateral, passo, entro, largo o Juliano na cara do gol. O Juliano sai e faz o gol. Era uma coisa ensaiadinha, era uma coisa treinada.
Inclusive o Roger, cara, um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Eu fico até hoje perguntando como é que esse cara Não tá empregado não mais. tá assim, não estourou de repente até ser treinador de seleção brasileira. Cara, ele é um cara que tem muito conteúdo. Eu também, eu sou muito fã dele. Treinamentos deles é muito fera. Eu gosto demais dele. Gosto demais. Talvez uma coisinha ou outra para poder melhorar, né? Como todo mundo, mas, cara, muito fera. De repente, essa parte de gerir grupo, de gestão, dar uma implementada um pouquinho melhor. Mas ele é muito top, muito top. Eu queria ter pego ele eu com uns 20 anos de idade. Aprenderia e evoluiria. Eu evoluir, pelo amor de Deus. Eu tava trocando uma ideia com os meninos que estão jogando ainda hoje aí, que são meus amigos, eu falo, cara, tá de bobeira, faz o curso da CBF. Tá de bobeira, faz o curso não sei o quê, faz. Porque quanto mais tu entender a questão de posicionamento, parte tática, como que joga, as coisas, cara, teu rendimento vai lá em cima. Coisa que, pô, antigamente a gente não sabia, o cara só mandava. Edinho, marca fulano, pega e toca. A gente não sabia o porquê. Sim. A gente só executava. Hoje não, hoje tem muito mecanismo, internet, tem vários cursos. Cara, se o jogador ele entender cada vez mais esse contexto, ele vai desenvolver muito, vai ganhar muito. Mas, voltando um pouquinho no Inter ali, aí o Abel, ele pensava exatamente a tua função. Sim. Né? Mas, por vezes, tu jogou com outros volantes parecidos contigo, não? Então, eram 2 caras com essa característica. Ou tô errado, tô viajando? Não, jogava eu e o Fabinho. Jogou eu e o Fabinho Soldado. O próprio Wellington Monteiro, né? Mas o Abel treinava isso. O Abel falava, vocês têm que municiar os meias. Uhum. Entendeu? E ser sempre por trás. Por exemplo, eu era um cara que eu não tinha chute de fora de grande área. Eu fui um cara, o que eu falei? Não posso me colocar numa zona de chute. Sim, porque se eu receber essa bola, eu vou ter que chutar. Pô. Eu era um cara que, teoricamente, não era muito rápido. No sprint, o cara arrancar comigo ali, o primeiro 5, 6 metros, eu saio junto com ele. O cara não vai, vou dar uma abraçada, a gente vai estar... Mas a longo, botar aí uns 15, 20 metros, o cara vai chegar na minha frente. Então, o que eu fazia? Não me colocava nessa situação. Então, eu estava sempre próximo do cara. O cara girava na arrancada, eu braçada junto, e pum. Raramente eu perdi uma ação voltada para isso. Né? E quando o cara já acelerava, eu ia para o atalho, deixava um zagueiro ir, eu ia para a função do zagueiro. Então, essas coisas me facilitaram muito, muito. E uma das coisas que me ajudou bastante foi saber até onde eu poderia andar, o que eu poderia fazer dentro de um campo. Sabe? Não ter aquela, hoje eu vou pegar, vou driblar, Não, sabia não. Essa função não é minha. Vou treinar, o que eu tinha? Parte física, meu percentual era 9,5, 10. Um monstro jogando. Então eu tinha que treinar isso, parte física. Então o meu melhor treino era isso. Por exemplo, eu lembro que os caras, na minha época, tinha rachão, né? Um dia antes do jogo. E os caras todo mundo treinando de sacanagem. Olha, e ali era o meu melhor treino. Eu vou treinar sério, vou dar... Os caras, caraca, se o treinador tem alguma dúvida... É contigo. Ali não vai ter mais nenhuma dúvida. Os caras davam mole. Entendeu? No rachão, palhaçadinha pra lá, pra ali, o rachão e eu aqui, ó. Os caras, caraca, boy, eu aqui, ó. Aí os caras sempre jogavam. Então eu sempre tive essa leitura do que realmente estava acontecendo em torno pra poder. Catieta é muito inteligente. O cara que acha que o Edinho é bobo tá louco. Por exemplo, eu lembro que antigamente tinha DVD, né? Tinha uns DVD e tal pra poder mostrar. O meu DVD, na minha época eu joguei no Inter, os meus melhores lance era eu dando chutão. Aí tu vai falar, como assim, Edinho? Eu falei, eu treinava o chutão com o Nilmar. O Nilmar era muito rápido. Então o Nilmar falava assim, Edinho, se eu tiver com o zagueiro centralizado ou mais pra esquerda, quando você for dar esse chutão, dá ele longo lá na direita que eu vou chegar na frente. E vai contar no espaço vazio. Mas bem longe. Cara, aí então vamos lá, tive que treinar chutão. Porque tu pensa que dar chutão é fácil? Não é fácil. Tu tem que botar o pé de apoio longe da bola, o tronco para trás, fazer a alavanca para bater, para a bola poder subir. Cara, tem toda... Comecei a treinar o chutão. Até o chutão eu treinava para poder... Então, para pegar um DVD meu, até hoje eu tenho em casa, tem muitos lances com o Nilmar. Tem um lance do contra o Atlético Mineiro, que o Nilmar recebe uma bola, um chutão que eu dou, ele pega a bola, corta o Luiz Alberto para lá, para cá, dribla o outro para fazer o gol. A assistência é minha. Ué, por que não é assistência? Eu botei lá, assistência é minha. A bola chegou no último terço no pé do Nilmar. Então, aí eu botei na coletiva. Quem é que deu assistência? Acabou. Edinho. Aí falava que o Edinho não sabia passar, né? Mas muito bom. Mas o passe aquele pro Sobis é um entrelinhas maravilhoso. É porque o futebol, ele mudou as nomenclaturas. Algumas coisas mudaram.
né, nomenclatura e tal, a intensidade mudou muito e Porque eu tal. usei uma nova, entre linhas. né? Entre linhas, você tá bem. tô Aí, acostumado. só que isso já acontecia há muito tempo, cara. Há muito tempo. O Abel sempre treinava isso. Né? O Abel era um cara, no futebol, ele era um cara que, pra gerir grupo no futebol, eu nunca vi igual. Nunca vi. Ele, por exemplo, assim, ó, ele conseguia colocar na cabeça que o cara que não ia pro jogo, ele era mais importante do que os outros titulares. Porque o cara que é titular, ele vai ter no mínimo 40 minutos, 45 minutos, vai ter 60 minutos para poder estar. Né? E o cara que é reserva, às vezes vai entrar, vai ter 15. E o cara que não vai pro jogo, meu irmão, vai mostrar como. Então ele tem sempre um cuidado com esses caras. Então pegava um jogo mais Inter e Fortaleza, Fluminense e Figueirense. Ele pegava o cara e botava o cara para jogar. De repente pegava e dava faixa de capitão pro cara poder jogar. Então o cara se sentia inserido nesse contexto de equipe. O cara que é reserva, ele tem que estar mais treinado do que o titular. Porque ele vai ter 15 minutos para poder salvar ou 15 minutos para poder manter o resultado. Então, como é que, se você tiver puto, se você tiver de sacanagem, meu irmão, esquece, tu vai arrebentar. Então, ele conseguia gerir isso. Então, eu creio muito no futebol o seguinte, ó, essa modernidade que está tendo muito fera, tem que ter, todo mundo tem que buscar esses conhecimentos, mas a grande charada do futebol ainda é relacionamento, ainda é gerir grupo. Gerir grupo. É sentimento. Futebol é sentimento. Irmão. Porque assim, o que eu... Cara, eu tô há 2 anos aqui conversando com as pessoas. O que eu vejo? O conhecimento tá aí, qualquer um tem. Né? Se tu quiser, tu te pilha aí, faz os cursos que tu até falou. Cara, tem que fazer o curso. Agora, gerir grupo é empatia, é carisma, é respeito. Aí não tem escola. Eu acho, pelo menos. É difícil. É muito difícil gerir grupo. É muito difícil. Porque, cara... Quem foi teu melhor gestor? O Abel mesmo? Abel. O Muricy é um bom gestor? E é diferente? Porém, diferente. Por exemplo, o Muricy era um cara muito explosivo. Com vocês? Ou com qualquer situação ao redor? Futebol, com os jogadores ali. Ele era um paizão assim, mas ao mesmo tempo ele era muito explosivo. Então tinha jogadores que tinham dificuldade de assimilar isso. Por exemplo, o auxiliar dele, que era o Tata, também acabou falecendo, era o cara que controlava essa parada de vestiário. Então era o cara que, entendeu? Estava sempre brincando, estava sempre, né, dando suporte por isso. Ele era assim, um português, ele era um ranzinza. Pô, eu lembro um jogo, cara, jogou Inter e Cruzeiro no Mineirão, no antigo Mineirão. Aí ele tá gritando assim, Edinho! Edinho! Cara, e o lance tava em cima, eu não conseguia ir até o campo atravessar. Edinho! Aí, quando a bola parou, eu fui lá, eu falei, fala, professor, ele, vai, então! Eu falei, mano, esse cara é maluco, mano. Eu falei, mano, primeiro que passar aqui eu vou jogar pro alto. Aí, então, assim, ele tinha essas paradas, assim, entendeu? Do vestiário da dura, tinha jogador que não conseguia jogar. Sim, com ele, né? Mas tinha jogador que o rendimento fazia assim, ó, ia embora, voava. Então... E aí depois tu pegou, então, Abel, Muricy, tô dizendo... Tite. Ah, não, tu pegou o Tite. Tite era o capitão. Em 2008, o Fernandão sai. Em 2008, eu sou o capitão aquele timaço da Sul-Americana. Eu sou o capitão. Aquele foi o melhor time do Inter, na minha visão, desses campeonatos grandes que o Inter ganhou. Essa é a minha visão. Tem que ter cuidado quando vai falar isso, senão toma pancadas, né? Mas... que tu tem uma frase. Pô, nós precisamos falar da... Porra, Edinho, essa aí... A gente entrou tanto no Inter que eu tava já esquecendo das coisas do Grêmio, que muita gente quer ouvir. Pô, teve o 5-0, aí tu vai, estampa uma frase. Eu queria entender essa história. Não. Então, eu vou contar essa história dos 5-0. Era uma coisa que até hoje ainda entra do É avesso. uma situação ruim pra caramba pra mim ainda. Só pra te avisar que eu entrevistei o Alex falou assim, pá, mandei uma mensagem pra ele, não entendi. O Alex, que tava lá no Corinthians, eu entrevistei ele no passado. Mas vamos lá, vamos entender a versão do Edinho para os fatos. Ela é muito simples, Acabo um ano no Grêmio, acho que foi 2014, com o Filipão já, né? Eu chego, o Filipão pergunta, eu tava no banco, eu tava jogando, conversei com o pessoal, falei, tá, quais são os planos pro ano que vem? Ano que vem vocês vão me utilizar, vou procurar o clube, alguma coisa, porque eu consigo fazer a correria. Não pode, todo mundo vai voltar do zero, quero contar com você aqui, beleza, amém. Chego para me apresentar, não deixaram me apresentar. Em 15? No 15, falaram que... eu era amigo do Kleber Gladiador e o Filipão tinha
Uma história mal resolvida com o Kleber e me afastou assim. Junto. Então eu fiquei 6 meses afastado, irmão. Na época eu tomava uma cervejinha. Se quiser, tem. Não tô bebendo mais não. Hoje vai fazer 7 anos que eu não bebo. Sério? 7 anos que eu não bebo. Escolha de vida. Tem 2 meninos em casa agora que eu quero... E tu tá magrinho, hein, Então, tia? participar de tudo. Ativamente. Nos moleques, então acho que não sou em nada contra, mas enfim. Sim, opção. Aí, opção. Aí, 6 meses afastado, a gente treinava de 1 hora até 1h40 só por dia. Porque a gente não podia ter a gente entrava pelo portão ali na... Sim, não podia ter acesso a ninguém. Resumindo, é bem isso. E foi um período muito ruim também. Porra, muito ruim. Aí, eu e o Kleber, a gente treinava 30... Era só vocês dois os afastados na época, então. Aí depois botaram os meninos lá em transição para poder treinar junto. A gente ia para um escritório, a gente tinha um escritório na época, que a gente botou como escritório, que era um lugar que a gente acabava o treino, ia pra lá, tomava cervejinha, jogava baralho e ficava vendo jogos, enfim. Então. Ficou assim um tempão. Só que chegou uma hora que, meu irmão, eu comecei a ficar mal, fiquei um pouco depressivo, não sabia lidar com aquilo que estava acontecendo, porque o mais... Cara, eu entrava fiquei maluco. Falei, cara, sofri tanto pra jogar futebol, passei fome, fiz tudo, fui campeão mundial, rodei, minha vida mudou, e agora o cara tá me proibindo de jogar por eu não ter feito nada. Cara, eu comecei a ficar parafuso, queria ficar de casa durante um tempo e tal. E o que me salva foram esses meus amigos de Capão da Canoa que me chamam pra pescar na plataforma, em Atlântida. Então eu treinava, acabou os treinos, eu ia pra lá, pescava na plataforma e voltava. Na semana eu fazia isso 3, 4 vezes na semana. Fiquei muito mal. E o que acontece? Aí o Filipão sai, o Roger assume como treinador e quer conversar comigo. Eu quero entender o que aconteceu desse processo. Eu falei, Roger, se você souber, você fala pra mim, porque até agora eu não sei. O que me falaram foi isso. Eu falei, não, você quer uma chance tal, de voltar? Eu falei, pô, cara, lógico. Eu tava gordo, tava com percentual 13, porque eu não tava treinando. Tu tem 10 dias pra você entrar em 11.5. Falei, caraca, como é que eu vou entrar? Mano, comia salada, ovo e água, só. E treinando 2 vezes por dia. Secou. Sequei, consegui e tal. Resumindo minha história, voltei. Não precisa resumir. Posso contar? Pô. Aí, fui primeiro jogo contra o Palmeiras. Entro faltando 10 minutos, meio apavoradão, consegui 10 minutos, fomos jogar contra o Santos. O Grêmio não ganhava do Santos fazia muito tempo lá. Eu pego uma bola, dou um passe, entre linhas, como você falou ali, pro Mamute. O Mamute domina, faz o gol. Nós ganhamos de 2-1. E o Rui Costa, eu sou muito grato ao Rui, que é um cara que brigou muito por mim no Grêmio ali. Eu creio que ele ficou sem poder até para mudar essa situação. E ele fala comigo, Edinho, ó, a gente tá no erro contigo, eu vou renovar o teu contrato. Então eu renovei 2 anos com o Grêmio, ali e tal. E vem o Grenal. Né? O Grenal é um jogo que muda tudo. E já estava determinado o seguinte, depois do Grenal, quem fala é você, Edinho. Ganhando ou perdendo. Até porque, mano, aqui vai ser se voltando de novo a jogar, um jogo importante, grande no estado, você estava afastado 6 meses. Se perder, você é um cara que vai poder sair das perguntas, e se ganhar, você vai falar, beleza. Fomos ganhar um Grenal de 5. Ganhamos um Grenal de 5-0. No outro dia, entrevista comigo. Aí a mulher vai, eu não lembro o nome da jornalista, ela, Edinho, vamos contar esse período todo que você ficou afastado, esse período de depressão, esse período todo, e foi para um jornal. Eu falei, não, beleza, vamos falar. Aí eu conto essa história, fiquei afastado, não tinha dificuldade para entender o porquê, nenhum clube me queria, assim, eu estava afastado, meu irmão. Eu recebi uma proposta do Inter de Limeira para jogar o Campeonato Paulista na época. Aí eu não ia largar o Grêmio para continuar ficando afastado. Fui contei esse processo todo. E ela fala e pergunta, e esse momento agora? Eu falo assim para ela, Dudu, eu trocaria todos os títulos que eu tenho por esse momento que eu tô tendo agora de volta. Porque, mano, eu ressurgi do futebol. Eu tava depressivo, sem chance de novo, e falei isso para ela. Edinho, se arrepende disso? Meu irmão, 100%. Se tem uma parada, eu não dava nem entrevista. Cara, é uma parada que no Inter eu lutei pra caraca, mano, pra conquistar as coisas no Inter. Cheguei em 2002, morava em bairro de alojamento, sofri tudo que tinha que sofrer. 2003, fomos, degrauzinho por degrauzinho, campeão da Libertadores, campeão sul-americano, 3 vezes campeão gaúcho, campeão mundial. Foi uma luta pra ganhar essas coisas. Aí por causa de uma fala, acaba tudo. Eu fiquei muito mal com isso.
Só que é o seguinte, a mulher coloca na chamada do título, Edinho troca O Mundial. um título mundial pelo 5-0. Cara, em nenhum momento, você vai pegar a entrevista, vai ler a entrevista lá, e no momento eu falo isso. Eu falo que eu trocaria todos os títulos por esse momento. E explico o porquê. Claro, Edinho, você foi ingênuo. Cara, como é que você me fala uma parada dessa, tu tendo uma história no Inter, tu ganhando de 5-0? Cara, eu falei de coração. Não falei com maldade nenhuma voltado pra isso. Se eu pudesse voltar atrás, mano, com certeza eu não teria falado nada, nem teria dado entrevista. Mas a história, a verdadeira é isso. Porque o conteúdo da matéria toda lá dentro, se tu for ler, vai falar isso. É que as pessoas não leem a manchete. Ninguém vai. Eu te pergunto a você se você leu essa matéria. Não, eu vi a manchete. Não é. E quando eu vi a manchete, fiquei chocado. Mas é que todo mundo vai falar. Cara, só se for muito burro. Por isso que... Cara, a parada foi essa. Agora, eu dei mole, dei muito mole. Tem torcedores Não, mas a jornalista... Mas o que vende, Duda? Ô, Duda, o que vai vender? Não, cara, eu lembro que o JP acessou e falou assim, irmão, tu vai ter que vamos se retratar sobre isso. Se você quiser, vamos se retratar. Só que na minha cabeça, na época, eu falei assim, irmão, eu não falei nada, mano. Sim. Quem vai ler a matéria toda vai entender. Quem não entender, cara, paciência, na minha cabeça foi isso. Foi isso. Só que se eu pudesse voltar atrás, eu também, logo em seguida, eu teria que ter lançado uma matéria. Sim, tu teria que ter tido, eles falam gestão de crise, que é tu tentar, né, desfazer o mal entendido o mais rápido possível, que é para isso não se espalhar. Então, por exemplo, tem hoje ainda, tem um monte de gente que, logo no início, né, os caras botavam a foto do Mundial e tiravam a minha carinha do Mundial. Os caras faziam isso. Não, até hoje tem colorado. Tem bastante que fala essas coisas assim. Mas na grande maioria do meu Instagram que eu recebo ali, cara, eu recebo, mano, tá tudo tranquilo, passou, você foi mal mesmo, acho que todo mundo tem direito de errar e tal. Mas, cara, se tu for falar pra mim da minha carreira... Mas como foi o day after dessa declaração com os teus amigos colocados? Não, os caras... Tipo assim, Edinho, Sobs... Os caras... A gente tinha um grupo do WhatsApp. Eles tinham um grupo do WhatsApp que eu não tava no grupo do WhatsApp, que eles criaram um grupo do WhatsApp e não me colocaram voltado por isso. Nessa época aí. Que é um grupo que agora eu voltei no grupo lá e tal, tá todo mundo de boa lá. Porque o cara vai entender esse contexto, os caras ficaram chateados, os caras tiraram, os caras ficaram chateados por isso. Entendeu? E a mim... Tu não conseguiu explicar na época? Não, porque eu não... Cara, eu... Sim, até por esse contexto, cara, eu não falei nada. Tu quer que eu explique o que eu não falei? Mas tudo bem, eu teria que fazer pra... Lógico, cara, lógico. Entendeu? E na época, por exemplo, assim, ó, eu lembro que tem uma parada que eu tô entendendo esse processo agora, mas não entendi. Por exemplo, o D'Alessandro foi ícone no Inter. Rei dos reis, jogou muita bola, craque, fantástico. Mas a parte da mídia do D'Alessandro tinha uma empresa que cuidava desde o início. Então, a grosso modo, o D'Alessandro ia na padaria comprar um pão, tinha um cara filmando, comprando o D'Alessandro, comprando pão. Tô te dando um exemplo, o D'Alessandro foi um cara muito... Ele soube usar a sua imagem. Isso, teve uma expertise muito grande. E dentro do campo o cara foi um monstro. Não adianta também você... Não, ele potencializou sua imagem. Perfeito. Resumindo, foi isso. E na nossa época, o que a gente tinha ali era o quê? Boleirão. Ah lá, já quer aparecer, ó o boleirão. A gente não usava a nossa mídia. Pô, o Instagram nosso era fechado. Não, às vezes nem tinha Instagram. Nem tinha, não tô dando exemplo. Claro, aquelas paradas assim. O cara não gostava, o cara fugia de entrevista. O cara não dava entrevista. Sim. O cara fugia, tinha todo esse processo, entendeu? Só que, mano, hoje, o futebol não é isso. O futebol não é só jogar. Eu acho que se for parar pra analisar hoje, o futebol, o que menos importa é o jogo. É duro falar isso, mas é a grande verdade. Tem uns amigos meus jogadores, que eu não falo o nome, eles falam assim, puta, infelizmente a gente tem que jogar. Irmão, cara, hoje em dia, meu irmão, tudo volta, tá tudo em volta tá tudo em torno disso daí. Mas essa declaração, ela realmente, porque a manchete é o que impacta, a declaração não. Ninguém lê. Pouca gente lê. Já não liam. Hoje em dia, que é a coisa mais rápida ainda, então... Né? Hoje em dia, tu estoura uma foto, legenda do Instagram, tá resolvido, ninguém nem lê a entrevista em si. Por isso que eu acho que é uma grande oportunidade de se contextualizar. Isso, eu dei uma entrevista um tempo atrás, o cara me falou sobre isso numa rádio e tal, e eu pedi perdão. Eu falei assim, cara, eu queria pedir perdão pro torcedor colorado, por tudo que a minha fala causou, né? E mais uma vez eu tô aqui, cara, de coração aberto, né? Cara, pedir perdão mesmo, cara. Eu errei, cara. Errei nesse contexto aí, mas deixar sempre claro
que a ideia do meu coração foi falar, externar realmente o que tinha acontecido comigo, não uma fase pra zoar a torcida do Bem Inter, capaz. ou pra poder falar isso, pelo amor de Deus, longe disso, cara. Até porque é um clube que eu tenho muito carinho, cara. É um clube que eu fiquei de 2002 até 2009. Dezembro, janeiro de 2009 eu saí. Foi um clube que me formou ali, foi um clube que eu vivi coisas maravilhosas, foi um clube que me deu condições de dar uma vida legal pra minha família, foi um clube que teve, nos momentos difíceis da minha vida, nos momentos bons, estava ali comigo. Então assim, cara, depois disso, eu nunca mais fui no Beira-Rio. Eu nunca mais tive um contato com alguém do Inter. Eu lembro que depois eu estava jogando no Ceará, nós fomos treinar no CT do Inter ali. E o Rodrigo Caetano estava, irmão, vem pra cá, aqui é a tua casa, você tem que estar aqui, fica aqui e tal. Eu falei, não, Rodrigo, eu tô errado, sem jeito e tal. Aí veio o banho, já Areia trocando uma ideia. Cara, eu vou te falar, nós lutamos muito pra conquistar aquilo ali, as coisas. Não imagino. Pra poder virar a chave. E por causa de uma fala, cara, foi uma fala. É como se tivesse colocado um ponto final de tudo. Mas tem um contexto muito claro agora. Tu passou um perrenguezaço no início do ano de 6 meses, né? Então aquilo ali era um desabafo de quem viveu os 6 meses ali duríssimo. Tu volta a jogar, faz esse 5-0, isso dá um transtorno, mas agora o outro lado, a torcida do Grêmio em compensação daí te abraçou, né? Por um lado, sim. Por um lado, sim, né? Por um lado, sim. Pela rivalidade que a gente tem. Tem. Né? E vou te falar, eu tenho um carinho muito grande pela torcida do Grêmio também. Eu tenho que falar isso bem abertamente. Porque, cara, por exemplo, hoje eu vou acompanhar a base. Tu tá em Capão, né, Tito? Pô, tu tá no Rio Grande do Sul, né? Pô, eu vou na base do Grêmio olhar algumas coisas que eu tenho que acompanhar, fazer alguma... Então, assim, cara, é um clube que tá de porta aberta pra mim também. Mas eu queria ter essa abertura no Inter também. Cara, porque a rivalidade, por exemplo, o Tinga jogou nos dois, o Rubem Cardoso jogou nos dois. Cara, tu vai pegar outros jogadores que jogaram nos dois que ganharam, né? E que ganharam, cara, é normal. O Tinga Colorado é gremista, os caras perguntam. Até hoje. É normal isso, né? Agora, o que não pode realmente foi essa minha fala do jeito que foi. É desnecessário. Se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha dado entrevista, não tinha falado nada. E essa jornalista, tu sabe quem é? Tu quer Cara, esquecer que ela existe. Eu nem sei quem ela é. Mas ela, olha o que a senhora causou. Puta que pariu. Eu dei uma entrevista sentado no campo, atrás, numa trave, assim. Imagina. Lembro como se fosse hoje, trocando uma ideia com ela. Abertamente, trocando uma ideia sem maldade nenhuma. Cara, e gerou isso tudo. Cara, gerou. E é uma coisa que é muito louco, que meu filho às vezes, pai, tu jogou no Inter, vamos lá no jogo do Inter olhar. Eu falei, filho, não dá pra ir lá não. Que loucura, velho. Então, assim, eu não fui no Inter ver um jogo ainda. Aí eu levei meu filho no Grêmio. Vamos lá pra ver o jogo do Grêmio, vamos levar no Grêmio. Mas por que você no Inter você não vai, pai? Porque lá você foi campeão mundial, tu marcou o Ronaldinho. Ele mostra, né? Marcou o Deco. Esse dia eu falei com o Deco, né? Ele viu falando com o Deco e tal. Caraca, é o Deco, pai. Eu falei, E eu não tenho abertura por uma fala dessa. Inacreditável. Mas isso acontece. Eu Mas também... são as pessoas, né? Porque acho que se outros... Eu não quero também acusar a direção, mas assim, de repente outras pessoas dirigindo o Inter possam te abrir portas. De repente ou é tu mesmo, é tu que não se sente. Eu não sei, esse quebra-gelo tem que Tá, existir. precisamos então fazer uma reconciliação entre o Edinho e... E porque cara, eu queria levar meu filho no Inter. Chegar lá, levar ele lá no museu lá. Meu moleque joga muita bola, fissurado por bola. Meus 2 moleques mostrar lá dentro do museu. Aqui, ó. Papai participou. Papai foi 3 vezes campeão gaúcho, tá lá, campeão da Sul-Americana, Recopa, Libertadores, Mundial. Tu ganhou muita coisa. Bota tudo. Olha aqui, olha os negócios que isso aqui papai construiu. Esse jogo foi assim e tal. Hoje eu mostro por ele pelo YouTube ali, né? Pelas mídias e tal. Mas eu queria ter esse acesso, queria voltar de novo nesse contexto de poder frequentar o Beira-Rio. E o torcedor tem um direito. Eu passo enquanto alguns torcedores colorados na rua, eles falam, pô, Edinho, deu mole lá e tal. Falei, pô, irmão, me perdoa, foi muito mal mesmo e tal. Aí tem um torcedor que chega e fala, pô, Edinho, tá tudo certo, o que você ganhou. A grande maioria fica nessa batida assim, entendeu? É que passou também, né? Vai fazer 10 anos, mas é que marcou porque a manchete marca. Ela é muito forte. Ela é muito forte. A mulher conseguiu o que ela queria. Ela conseguiu? Então, não, eu acho que ela não imaginava o problema que ela ia arranjar. Por exemplo, inclusive... Que é muito forte. Inclusive, há quanto tempo que a gente tá para poder, né, acontecer essa entrevista aqui, então... Eu estava até meio apreensivo por causa desse assunto.
Falei, caraca, o Duda vai abordar, vai trazer esse assunto e... Como eu vou falar? Não é... Eu falei, eu vou falar de novo o que aconteceu. Sim. A minha pergunta é, vamos passaram quase 10 anos, será que eu vou trazer à tona de novo esse assunto? Sim. Que vai trazer coisas negativas assim, para mim ou não? Eu acho que eu te entendi, acho que é legítimo, né, a apreensão sobre o assunto, mas ao mesmo tempo é uma forma maravilhosa de se contextualizar a resposta. Perfeito. Né? Tipo assim, aqui tu pode falar, não vai ter edição. Não, sim. Tu fala o que tu quer falar, o que tá aí pra ti e tal, e porque é importante se contextualizar. Então vamos pedir pro pessoal que pegou um corte, que eu posso, eu vou fazer, eu vou pegar essa resposta inteira e transformar num corte, inteira, pra ter toda a resposta, tu entendeu? Porque daí não pega só, senão é sacanagem, né? Só um cortezinho como a guria fez, entendeu? Tem que ter toda a resposta, se contextualizando. Claro, cada um vai seguir interpretando. Lógico, se alguém achar ainda assim, não cair nessa, não quero. Paciência, Tudo bem. É o direito dele. Aí, porque ele tá no direito quando eu falei, ele pode interpretar, pode acreditar no que ele quiser, né? Então... Aí eu lembro quando eu trabalhava na rádio que a gente tinha essas paradas assim, porque a gente ficava ao vivo falando. Aí, direto eu falava assim, cara, eu sou responsável pelo que eu falei, não pelo que tu interpretou. Verdade. Né? Então, assim, cara, tu é responsável pelo que tu falou. E o que tu falou, tu sabe. O que tu falou. Não, sim, pô. Então... E você sabe que tinha uma parada no Inter que era muito legal. O Nobrinho era o cara que fazia isso. Ele era assessor, né? Era assessor na época. Toda vez que a gente vai dar uma entrevista pro jornal, ele ficava com um gravador do lado. Quando era parada só de jornal. Porque tá ali, ó. A fala toda, tá ali tudo. Entendeu? Porque depois o cara pode colocar lá o que ele achar. Eu não sei, cara, do jeito que tem pessoas... Não, é interessante. Eu não sei. Né? Tu vai pegar a história, ela narra ali algumas coisas e tal, algumas coisas ela também não coloca, mas dá pra entender esse contexto todo. Uhum. Ah, tá, quando tu lê, tu entende. Tu entende. Tá. Se tu for ler a matéria, tu vai entender. Agora, o grande problema é essa chamada. Ela bota do Mundial ainda. Eu falo todos os títulos. Claro que o maior título da minha carreira foi o Mundial. Mas eu fui campeão da Série B italiana, competição dura pra caramba com o Lecce. Pelo Lecce. Fui campeão carioca pelo Fluminense, fui campeão brasileiro pelo Fluminense. Então eu englobei todos esses outros títulos que eu ganhei dentro desse contexto. Desnecessário por se tratar de um Grenal num dia depois do Grenal. Mas foi forte. Foi muito forte. O contexto era muito forte. Tu ganhou todos os títulos, né, do futebol. Faltou a Copa do Brasil? Faltou a Copa do Brasil. E se eu ficasse no Grêmio, sim, eu teria ganho 16. Eu lembro também que eu dei uma fala complicada, né, nesse que ficou alguns amigos meus ficaram chateados, que eu falei assim, que eu tinha trabalhado em alguns grupos inferior. Esse é o melhor grupo. Esse é o melhor grupo que eu trabalhei. Naquela época, nesse contexto de valores, de jogadores, por posição, era um time mais... Eu me lembro tanto que faz sentido, só os caras ganharam Copa do Brasil, ganharam Libertadores, só não ganharam o Mundial, que pegaram o Real Madrid, enfim. Então, assim, quando eu quis falar nesse contexto, mas agora de ter um jogador melhor, por exemplo, na lateral direito ter 1, ter 2, ter 3 jogadores, assim vai, era um grupo mais completo. O Inter não, o grupo do Inter ali, cara, eu vou te falar, tem muito a ver com o treinador, com os caras que estavam lá, porque a Grécia gostava muito. O treino começava 3 horas, nem chegava 2 horas. Os caras fizeram uma parada numa rede de um futebol lá, meu irmão, para tirar a gente dali era difícil, acabava o treino, todo mundo jogando. Então, sentimento, ficava todo mundo junto. Tinha uma sauna, que todo mundo acabava o treino e ficava na sauna ou na banheira. Então, o nosso treino era melhor quando a gente frequentava a sauna e a banheira do que no campo. Porque ali eu falava, pô, Duda, tô sozinho, você não toca a bola pra mim, por que tá acontecendo? Pô, Ed, não te vi, cara, tu não fez o movimento. Não, ali a gente se acertava. Então o futebol tem muito isso. Essa parada de sentimento, de estar junto. Por exemplo, eu quando eu tava com a bola limpa, que a gente fala agora, bola limpa, quando eu tô sem marcação nenhuma, eu toco a bola pro meu melhor amigo. Assim, tipo, tô com a bola limpa, posso escolher pra quem vou dar bola, eu dava a bola pro meu melhor amigo meu. É sentimento. O Alex era meu vizinho de porta. Toda bola que eu tava limpa, eu jogava a bola pra quem? Alex, cara. Entendeu? Não, vamos supor, eu tô com a bola aqui, tem o Ting e tem o ele pra dar. Eu vou jogar no Alex, teoricamente. Sim. Porque é o cara que eu tenho mais afinidade. Tô apertado, o Alex tá marcado, joga o Tinga. Aí o cara vai falar, isso é panelinha. Não é panelinha, é sentimento, irmão. Futebol é sentimento, é afinidade. Hoje eles separam por família.
a parte defensiva geralmente ficam mais juntos, o meio campo, assim, são famílias, mas que já existia há muito tempo. Então Que curioso, velho. Tito vai ser bom treinador, velho, se tu quiser. Eu tô estudando muito, Duda, vou falar pra você. Tô estudando muito, entendendo os porquês. Cara, tem uma parada dos treinadores brasileiros que eu fico muito chateado. Por exemplo, tu vai fazer um curso agora fora, né? Se Deus quiser startar um curso fora do país e tal. Pra Itália lá? Em Portugal, que ele tá querendo em Portugal e depois tá querendo na Espanha. O que acontece é o seguinte, lá os caras abrem tudo. Por exemplo, assim, ó, D1, D2, D3, D4, o dia de treinamento, ele abre tudo, o que ele faz? Eu treino isso porque meu time é assim. Aqui no Brasil, os caras parecem que tem uma receita de bolo e que ele não abre nada pra ninguém. Tu diz outros técnicos. De tudo, desses não cursos. Tô falando dos cursos. Porque, cara, é complicado. O conhecimento ele é bom quando você passa adiante algo, sabe? Mas nos cursos que tu tem, são treinadores que estão nativos. Mas aí o cara não... A cereja do bolo, ninguém fala nada. Não? Ninguém conta. Essa é a grande verdade. Por exemplo, ali é muito superficial, essa é a grande verdade. Por exemplo, tu vai montar uma semana de treinamento. Tu tem que saber o porquê tu vai montar uma semana de treinamento. Eu vou te dar um exemplo, que eu falei antes. Por exemplo, o time do Barcelona, que for famoso lá, o Tic Tac. Vou montar uma semana voltada de treinamento para aqueles caras. Aqueles caras, eles são jogadores que têm muita força ou são jogadores que têm muita técnica? O que você acha? Muita técnica. Muita técnica. Então eu tenho que fazer com que o time jogue muito próximo. Então por que quando eles estão atacando lá, eles perdem a bola e já pressionam muito lá? Porque eles não têm muita força para poder ficar batendo e voltando. Então tu vai montar treinamentos voltados para aquilo. Para todo mundo muito próximo, posse de bola e vai. Agora, vamos supor, eu tenho um time que 70% deles são jogadores de força. Exemplo, Bruno Henrique, Rodinei. São jogadores que precisam de quê? De espaço para poder jogar. Então tu vai montar uma semana voltado para aquilo, com treinamento específico daquilo. Trabalho de transição o tempo todo, e é assim que tu vai montar a tua semana. Então, no curso, o cara não te ensina isso. Então, por exemplo, você formou educação física... Mas ele te ensina a montar um treinamento, mas a avaliar a característica... Também não, porque também não é um treinamento, ele não te dá ali, não abre muito contexto. Não abre, ele fica muito na parte teórica, ele não te dá... Como é que tu tá criando? É autoral ou então, tu tá indo o que acontece? na prática? Então, o que acontece? Eu tive um cara que eu peguei um auxiliar de treinador, que é um cara mais velho, de 50 anos, que na verdade ele é oriundo da preparação física. Foi um cara que a gente conversa muito sobre isso. E tem uns treinamentos que eu trabalhei muito com o Roger. Trabalhei muito com o Roger, trabalhei muito com o Edson Moreira, com a própria Abel. Então, todos os treinamentos, eles são muito frescos nesse meu contexto ainda, entendeu? E algumas coisas que tu observa, tu faz estágio, por exemplo, tu vai estágio no Grêmio, vai estágio no América Mineiro, tu vai estágio no Vasco, tu vai estágio no sítio lugar, e tu começa a observar algum tipo de treinamento e eu sou questionador, e eu pergunto. E às vezes eles falam, e às vezes não. E dali tu começa a montar um quebra-cabeça. Então, por exemplo, eu quero que meu time, para esse jogo, ele tem que ter muita transição. Então, durante a semana, eu tenho que montar trabalhos voltados para transição, para trabalho de transição o tempo todo. Aí tu começa a estudar, aí tu vai lembrar, caramba, eu fazia esse tipo de trabalho de transição. Que o Abel fazia isso com o Roger, fazia aquilo com o Tite, fazia aquele, legal. E na base, como é que eles fazem? Tem aquele trabalho lá do William Batista, que é um grande treinador do Sub-20, para mim, ele é treinador do Vasco da Gama. Eu falo pra você, eu tenho um treinador pronto pro profissional, é esse cara. Ele é muito top. Então, assim, Como é o nome dele? William Batista. Ele foi campeão agora carioca com o Vasco, ele era treinador do América Mineiro. Fez um trabalho brilhante lá. É um cara que eu acompanhei mais de 10, 15 dias lá, vendo os treinamentos dele, vendo os jogos. É um cara muito fera. Então, o que vai te dar cancha, o que vai te dar bagagem, são esses estágios, né? São essas coisas, mas também por tudo que você vivenciou dentro do futebol. E o lidar com as pessoas teu? Eu acho que eu acho que esse que é o grande diferencial. Aí não tem aula. Eu acho que esse que é o grande diferencial. Mas tu é um cara porque sempre foi meio líder, né? O Fernandão mesmo disse isso, já não sou eu que vou questionar. Não. Então, naturalmente, deve acontecer isso contigo, né? Não. Então, eu tô respeitando o processo. Tu lembra que tudo vai voltar no processo. Eu me vejo e tenho certeza que eu vou ser um grande treinador. Isso é fato. Como eu me vi... Eu acho que escuta o que eu tô te falando. Pode ter certeza. Não é falta de humildade, não. Eu tenho certeza que eu vou ser um grande jogador. Porém, vou respeitar todos os processos, como eu respeitei na França passando fome, como eu respeitei morando. Então, eu creio muito nisso.
Né? Eu estou buscando conhecimento, estou O que atrás. tu tá fazendo hoje lá no Capão da Canoa? Capão da Canoa, né? Então o que acontece? Na verdade é o seguinte, eu parei de jogar bola, tem 3 anos que eu parei de jogar bola. Tu parou aonde? Eu parei no Vila Nova. Tinha mais um ano de contrato no Goiás, mas aí os caras já não pagavam, já não faziam uma bagunça danada, eu resolvi parar. Deu, chega. Aí trabalhei, eu era o head da captação de uma empresa de atletas, né, representação de atletas. Nesse um ano eu consegui captar alguns meninos, botei esses meninos para alguns meninos de clube grandes e tal. Só que alguns meninos que eu pegava, por exemplo, de escolinha, pegava esses meninos nesse contexto, quando eu levava para o time grande, eles eram reprovados. Eles eram reprovados nesse... E eu falei, cara, não é possível que eu não estou vendo. Eu vi um jogo dele de 11 contra 11, o moleque voava. Muito acima da média. Só que chegava no contexto de avaliação, eles eram reprovados. E aconteceu um negócio de um divisor de água, foi com meu filho, jogava um campeonato no Rio, um goleiro do Flamengo gostou dele, quis levar ele para o Flamengo. Aí levou ele para o Flamengo, ele ficou uma semana de avaliação e acabou ele sendo reprovado. E voltando no carro, eu falei, filho, o que aconteceu? Ele falou, pai, tem uns treinamentos ali que eu nunca fiz. E eu tive muita dificuldade de fazer os treinamentos. E ali eu tive uma ideia, eu falei, cara, eu acho que eu tenho que abrir para os pais, professor de escolinha, o que acontece nesse contexto Nos clubes maiores. Maiores de avaliação. E eu falei, pô, assim como os treinadores não abrem lá o seu conceito de treino, isso aí tem que ser aberto. Porque isso, cara, é muito bom pro clube. Imagina, o moleque vai conseguir performar nos treinamentos, automaticamente vai aprovar, vai me ajudar. Então eu montei um curso com 22 módulos, na verdade, são 6 ou 7 módulos de parte teórica, bem simples a parte teórica, falando sobre o contrato de formação, sobre o que acontece nesse período de teste, tem contra a minha trajetória, tem a minha história, minha e do Fernandão, mais detalhada lá dentro desse curso. E são 16 treinamentos gravados, com parte tática, gravada no Tática iPad ali, movimentação com o bonequinho, e depois eu coloco a movimentação dentro do campo e mostrando o que acontece nesse período de teste. Tem um treinamento de pai para filho que eu faço com o meu filhote, porque às vezes tu tem um dia na semana e tu tá de bobeira e tu quer potencializar um pouquinho, quer estar esse tempo com o teu filho, que tipo de treinamento que eu vou fazer e tal. É um treinamento legal. Fiz isso, ficou legal pra caramba e vou lançar o curso. Já lancei o curso. Tá à venda já. Já tá à venda. Eu vou aproveitar então. O curso tem um link aqui nos comentários, tá fixado no comentário. Nós estamos dando ajuda porque o Edinho será um grande treinador. E quando ele virar um grande treinador, ele vai vir aqui de novo. Então, tá aqui embaixo. Então, gostou da ideia ou curioso do esporte, às vezes, né? Do futebol, e o nome do curso é Caminho e Chegada ao Grande Clube. Cara, coloquei um valor promocional ali, um valor de R$197. O cara pode pagar até em 12 vezes no cartão. E vai ter uma promoção, um bônus que a gente está determinando ainda se vai ser a quantidade de 100, 500 ou não. Os primeiros ali que comprar no lançamento vão ter uma aula comigo de 1h30 para poder tirar dúvidas, para poder falar sobre o filho dele, falar sobre o contrato de formação, sobre a formação dos atletas. Então vai ser um tempo bem legal. Então coloca, tá no comentário fixado. Além de tu dar o like, se inscrever no canal, olha quantas coisas importantes tu tem que fazer. Você tem que ainda clicar no link para dar essa moral pro Edinho, que de fato é bem curioso aqui. Eu acho que é no mínimo interessante, às vezes, até para os curiosos, né? O cara não quer... Porque, vou te dar um exemplo, você tá com o teu filho lá e ele tá numa escolinha, ele tá treinando, recebendo um estímulo, ele tá bem lá e tu fala, cara, dá para levar ele pro time grande. Aí tu chega lá, tu queima o cartucho, que quando tu vai pro time grande agora, eles anotam lá tudo direitinho, tem tudo numa central. O nome do meu filho, Davi, tal, parará, papapá, teve aqui no ano de 2023, foi reprovado. Então, aí depois, para você voltar, já tá lá, aí foi reprovado. Teste só depois, então. Então, assim, tem que ser muito assertivo. As coisas melhoraram muito. Hoje tu consegue ter acesso a fazer teste do clube. Hoje tem muito captador olhando jogos de escolinha. Hoje tem um empresário que consegue marcar para você poder fazer um teste. A peneira cada vez mais está extinta, não tem mais. Só que a grande charada desse contexto é tu se preparar. Por exemplo, lá assim, e como se prepara? E como se prepara. É a maneira que tu tá ensinando. Então é isso aí.
Tchê, hoje em dia, qual é o melhor clube que capta hoje? Tu que é um cara que tá nesse bastidor. Eu vou te falar o seguinte, Qual ó. o clube que hoje ainda é o Santos, me parece que a base do Santos é muito... Eu não sei, parece que quando tem um talento, o cara eu vou no Santos. Tem uns clubes que eles viraram... A base lá. Por exemplo, Santos e Fluminense, eles falam, né, são os melhores trabalhos, mas os clubes hoje grandes, eles melhoraram muito. Por exemplo, tu vai pegar Flamengo, Fluminense, vai pegar Grêmio. Pô, o Grêmio tem captador espalhado no Brasil todo. Vai pegar tem o uma base Inter. há uns 10 anos já, né? Tem espalhado. Eu lembro que eu ia nas competições, por exemplo, tem uma competição lá em Volta Redonda, que eles estão até jogando agora uma competição lá sub-14. Cara, na arquibancada, tu olhava, tinha captadores de todos os times do Brasil. Cara, os caras tudo meio afastados. Aí cara, fui num barzinho do lado, falei, tia, você tem garrafa de café? Tem. Tá cheio, quanto a senhora vende pra mim? Eu vendo por 20 pila. Falei, toma 50, me dá a garrafa aqui, eu vou trazer de volta. Então tá bom, pode levar. Levei a garrafa de café, botei todos os captadores do meu lado ali e conversava na época, né? Quem que você gostava? Ele falava, gostei daquele fulano ali, gostava de fulano e tal. Eu conseguia ter esse acesso, essa manobra para poder chegar. Então eu tive muito acesso a esses captadores também e troquei muitas ideias com eles, sabe? Então ele me ajudou bastante também nessa criação também desse modo. Conversei com alguns coordenadores de categoria de base, como é que funciona isso. Por exemplo, o menino que vai para o período de avaliação, não é o treinador que avalia ele, geralmente é um head da captação, algum coordenador da base lá que monta os treinamentos. Aí, assim, se ele tiver um destaque, aí sim que ele passa a treinar com o grupo. Mas geralmente é uma semana. O funil é assim, né? Muito difícil. É muito difícil. Tu ainda entrou por uma porta lateral, assim, no futebol. Agora, o funil é... Ô, Duda, mas eu vou te falar, tem uma parada que é surreal. Pega aí, depois pesquisa aí e vê. Me fala qual o jogador que iniciou no Inter, no Grêmio, nós estamos falando aqui do Sul, né? Sim. No Inter, no Grêmio, que iniciou lá desde o Sub-9, conseguiu virar jogador profissional. É difícil. Quase. Eu vou te falar, agora tem um, O Jean-Pierre, ele era do Grêmio, acho que desde os 10 anos já. Mas já largou, quis largar. Então, tô dando um exemplo, é muito raro. É raro. Então, é muito raro. Então, o segredo é você estar disputando campeonatos, pegando bagagem, né, de competições, para poder ser visto depois com 13, 14, 15 anos e ter uma chance no time grande. Não pode focar muito agora. Por exemplo, meu filho tem 9 anos, vai fazer 9 anos. Se eu quisesse botar meu filho no time grande, eu botava. Deixa aí, meu filho. Mas não é isso, o processo não é esse. Ele vai ser jogador, eu acho que vai. Tem qualidade. Muita qualidade e ele... Com 9 anos, você já sabe se ele tem qualidade. E ele tem muita força de vontade, sabe? Ele treina muito, sabe? Puxou a quem? A técnica não, pai, porque ele é muito técnico, mas... Por exemplo, eu vim de uma família de jogadores de futebol. Meu tio começou, o Newton é meu primo. Sim, o Newton é meu primo, o filho dele joga bola também, o Gabriel. Então, assim, tem uma... Pô, o Newton é teu primo, é verdade. E o teu nome é Edmo. Não, do meu avô. E aí foi indo. Cara, olha só a loucura. E o Edinho surgiu como? O apelido do meu pai que colocou, não entendi. Olha como que as coisas são importantes e não se davam valor naquela época. Por exemplo, o meu bisavô é português, cara. Teu bisavô é português? Português. A minha bisavó é portuguesa. Cara, eu nunca tirei o passaporte comunitário. Acabou. Cara, isso poderia ter potencializado a minha carreira, assim, ó. Poderia ter jogado lá. Aí agora que eu recolhi todos os documentos, recolhi tudo e vou dar entrada, pensando no meu filho. Então, até a 4ª geração, no caso... Já pode. Ainda pode. Por exemplo, meu pai tem que estar vivo. Ele é vivo, então consigo tirar do meu pai, aí consigo tirar a minha e consigo tirar dos meus filhos. Olha o quanto isso, naquela época, passava despercebido. Não, e até pro teu curso aí de como treinador vai poder te ajudar, né? Muito. Quer dizer que o Davi vai jogar pela seleção portuguesa. Vai, acho que vai. Ele falou pra mim que sim. Aí ele falou, vou jogar pela seleção de Portugal, papai. Ele é fã número 1 do Cristiano Ronaldo, né? Eu só imagino. Ó, eu faço direto no programa aqui, ó. A perguntinha Gimo Cupim, as tuas, como é que chama? O teu receio, ele tem muita procedência. Porque 98% é o assunto que nós tratamos aqui até de uma forma muito natural e acho que a melhor forma possível para te abordar, né? Mas tem uma, por exemplo, que é um outro viés, assim, né? Não é exatamente daquela coisa. Por exemplo, tu foi mais feliz no Grêmio ou no Inter?
Eu sei a resposta que é no Inter, mas acho que a virada também te fez ser feliz no Grêmio. Né? Cara, eu vou te falar, essa comparação ela vai existir. Tem pergunta de torcida, como é que é ganhar um Grenal, né? Tipo, jogando pelo Grêmio, tem de tudo. Então, vai ter sempre essa comparação, né? Se tratando de clássico e tal. Cara, mas eu fui feliz em todos os clubes, cara. Eu vou parar para analisar que até naquele período que eu passei dificuldade, hoje eu consigo enxergar um pouco de felicidade naquele momento. Porque, cara, eu tenho que respeitar esse processo, eu tenho que entender esse processo. E até esse momento que a torcida do Inter ficou um pouco chateada comigo, um pouco não, muito chateada comigo, ficou bastante. bastante, ele foi importante para mim. Não, sem dúvida, até para algum tipo de aprendizado. Para tudo, para que eu possa ter cuidado na minha fala, para que eu possa ter cuidado como o meu filho vai se comportar daqui para frente depois dando uma entrevista ou qualquer outra coisa. Então, cara, tudo é um aprendizado, né? Olha aqui, um cara me perguntou se tu te arrepende de ter jogado no Grêmio, ter aceito a proposta. Não, hipótese alguma. Ó, teve uma outra boa aqui, ó. Quem foi? O Rodrigo Silveira Carlos mandou. Quem foi o jogador mais difícil, já que tu era um marcador nato, mais difícil que tu marcou? Teve dois caras que eu... E tu não me vem com o Ronaldinho Gaúcho? Não. Teve dois caras que eu passei mal. Eu falei que eu não conseguia entender o processo. Um deles foi o Felipe Maestro, em 2004, ele jogando no Flamengo. Eu jogando no Inter, o Muricy falou assim pra mim, Edinho, ele vai cortar pra esquerda. Toda bola que ele pega, ele corta pra esquerda. Eu falei, Muricy, eu sei, mas... Então... Mas não consigo. Não vai. Cara, sem brincadeira, ele pegava a bola, ele balançava assim, trazia pra cá e cortava pra esquerda. Eu tava aqui nisso que ele já dava outro tapa e saía. A aceleração dele nesse curto espaço era muito. E ele era muito inteligente. Ele conseguia dar o tapa, depois conversando com ele, joguei com ele no Fluminense, né? Eu fui questionar ele, cara. Falei, pô, meu irmão, foi o pior cara que eu não consegui ter uma... Eu não consegui nem dar porrada nele, só pra você ter uma ideia. Tu não achava ele? Não achava ele. Porque o que acontecia? Ele falava assim, eu sempre quando estou conduzindo a bola, gente, eu olho para a sua leitura corporal. Então ele tá vindo com a bola. Se está com os dois pés fincados, ele fala, Edinho, eu posso dar o tapa para qualquer lado. Tu não vai conseguir. Tu não vai. Agora, mesmo quando você tá aqui, eu tenho uma jogadinha que eu trago ela para cá, aí você vai fazer o quê? Perna direita. Aí eu dou outro tapa. Você tá com os dois pés fincados. Acabou. Então eu não consegui. Mas tem que ter mas o cara é muito inteligente, né, mano? O cara Nossa, e outro cara foi, pra mim, que foi o difícil, porque eu não consegui encurtar ele. Foi o do Boca, o 10 do Boca. Riquelme. Porque quando eu encurtava, ele tocava de primeira. Quando eu não encurtava, ele girava e vinha de frente. Aí ele achava, fazia um estrago. Ele vinha estourando. Eu tava próximo dele, ele mesmo numa zona de alarme que chama, né? Ele pressionado, a bola vinha, ele tocava de primeira. Teve um lance que o cara deu o passe, eu falei, agora eu vou quebrar ele, ele saiu da bola assim, ó. Ele virou, saiu, a bola passou. E eu saí com ele abraçado e deu o passe pro cara. Então, assim, foram dois caras que eu não consegui encurtar. Teve cara que me deu caneta, teve cara que me deu chapéu, teve cara que teve um cara que ele me deve muita coisa que eu esqueci o nome dele agora. Jogou, tá jogando ainda na Ponte Preta, um meia canhoto. Na Ponte? Na Ponte, jogou no Botafogo. Tava no Botafogo, eu esqueci o nome dele agora. Cajá? Esse Cajá me deve muito, sabe por quê? Teve um Botafogo Fluminense, mano, que esse cara me bagunçou. Foi caneta, chapéu, ele fez tudo. Cara, chegou um ponto que eu pedi pra sair, cara. Depois desse jogo ele foi vendido pra fora. Assim. Renato Cajá jogou no Grêmio meia dúzia de tempo. Então foi um cara que, nesse jogo específico, ele... Cara, eu adorei as tuas respostas, porque tiraram do óbvio. Geralmente o cara que jogou jogou contra o Ronaldinho, tu poderia muito bem dizer, Deca e o Ronaldinho. Não, tu foi no Felipe, no Cajá e no Riquelme. Tá muito bem escolhido. Porque o que acontece? O Deco, esses caras, eles são difíceis de marcar. Mas de 10 bolas, tu vai roubar 8 bolas deles. Essa é a grande verdade. O problema é que as outras duas dá gol. Exatamente. O problema é isso. O problema, por exemplo, você vai marcar um outro cara, o cara pode passar por 5 vezes, mas não vai dar nada. O cara perguntou uma outra legal. Tu é carioca, eu não sei nem o time que tu torce, mas tu jogou lá no Fluminense, né? E o cara perguntou, qual o melhor time, elenco, que tu jogou, os dois que foram campeões, Fluminense ou Inter? Eu acho que... Daniel, mano. Daniel.
Cara, os dois elencos eram Porque, de fato, falou uns caras pica no era Fluminense especial. aí. O Fluminense, em termos de nome, os jogadores eram... Era Sobis, Fred... Por isso que eu falo que... Puta ó, merda, era baita Deco, na época que chegou o Belete, depois saiu. Mas, por exemplo, em termos de nome, o Fluminense tinha mais. Agora, em termos de que conseguiu jogar, que conseguiu entender... É porque esses caras fizeram o nome no Inter, entendeu? Isso que eu te falo, por exemplo, vamos lá. Ó, Bolívar. Vamos falar do Bolívar. Bolívar veio do Guarani de Venâncio Soares. Ninguém sabia quem era. O Indião do Juventude... Jogado. O Ceará, o Robinho tinha acabado com ele no Curitiba. Verdade. Eu, da base, brucutuzinho, que ninguém sabia quem era. Lateral esquerdo, o Rubens Cardoso, que já tinha uma bagagem, né? Mas antes era o Chiquinho, tinha o Chiquinho da base. Jorge Wagner. Esse era pica. Pô, mas também chegou meio Sim, contestado. Nenhum era era tudo Fabinho, que veio do... O próprio Clemer, que veio do Flamengo. Puta, ó, e anos atrás esse aí tava então, hora. aí vamos lá. O Alex veio do Guarani, ninguém conhecia. O Fernandão, ele... Essa era a cereja do bolo, foi buscado, né? Mas porém, fez pelo Goiás muito bem. Foi pro Olympique de Marseille, não conseguiu jogar muito. Essa é a grande verdade. Foi emprestado pro Toulouse, se eu não me engano. Acho que é o Toulouse. O Rennes. Não, acho que é o Toulouse. Acho que é o Toulouse, o time desse, ele foi bem. E depois vem pra lá. O Yarley. O Yarley foi um cara que veio veio do Paysandu, foi pro Boca, né? Isso, do Boca veio pro Inter. Cara, primeiro 2 treinos do Yarley, o Yarley treinando lá, a gente ficava apavorado, irmão. O Muricy chamou e falou, meu irmão, qual é desse cara aí? Qual é desse cara? Acima da média. Baixo. Baixo? O primeiro 2, 3 dias no treino. Eu acho que ninguém nunca falou isso. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, Márcio, bota pra jogar. Lá no jogo vocês vão ver. Estreia dele com o São Paulo, 2 gols dele. O Yarley assustou negativamente. No início, sim. Porque criou uma expectativa muito grande. Mas depois, cara, ele arrebentou. Não, o Yarley jogava muito. Olha pra cá, eu vou te falar. Na posição ali, vou te falar de coração, não tem um cara com a expertise dele, a inteligência dele pra jogar. Ele um monstro, craque de bola. Porém, logo no início, os caras, isso aí que é o Yarley, porque se criou uma expectativa. Claro. Mas eu já joguei uma bolinha com ele, umas peladinhas assim. Tinha muito menor que eu, deve ter 1,60 m e poucos. Sim. Também, o centro de gravidade dele, assim, pra te derrubar ele, tu tem que dar um tiro. Não, eu vou te falar, ele é muito inteligente. Uau! Eu vou te falar, talvez seja um dos caras mais inteligentes que eu joguei. Craque de bola. Porém, nesse início ali, eu lembro que o Muricy ficou em dúvida. Eu lembro na época de botar ele pra jogar. A estreia dele ficou em São Paulo. Não sei se ele fez 2 gols ou fez 1 gol, deu uma assistência. Foi algo desse tipo. E como é que foi ver o Pato surgir? O Pato, o que acontecia? O Pato lavava minha cueca na concentração. Agora, isso é bullying hoje em dia, né? Mas naquela época... Mas no futebol isso é a coisa mais normal do mundo. Podia, algumas coisas. A gente brinca, assim, que lavava as cuecas, mas não... Né? A gente morava no alojamento. O Pato, ele com 13 anos de idade, antigamente o Campo A, que era o suplementar ali, que fazia os grenais ali das categorias de base e tal. E todo mundo ali ia pra ver o Pato jogar, mano. O Pato sempre foi um Pato era um prodígio. Era uma atração, né? Era uma atração. O Pato sempre foi acima da média. Quando ele treinava com a gente, mano, um profissional, fechava o Beira-Rio, botava até a lona lá atrás, assim. Os caras não vê, né? Não vê porque ele não tinha... A multa dele era baixa. Então, enquanto ele não renovou o contrato dele, o Pato era pra ter subido antes. Mas na época o empresário dele, eles não entraram no acordo e ficou segurando. E o Inter, se eu boto ele pra jogar. Tanto que no primeiro jogo dele, ele arrebentou. Gol lá no Parque Antártico, acho. O volante lá, o Guerreiro lá, passou mal com ele. Acho que até encerrou a carreira depois daquilo ali. Porque o Pato, ele foi algo... Não, o Pato era descomunal. Depois eu joguei contra ele, eu tava no Lecce da Itália, ele no Milan. Joguei contra ele no San Siro. No time do Milan, Ronaldinho. Naquele time lá. Ronaldinho. No time Ibrahimovic, eu acho. Não, o Ibra tava na Inter. Na Inter, eu joguei contra... Aí a Inter era Maicon, Lúcio... o time campeão do mundo em 10. Campeão do mundo em 10. A minha estreia no Lecce foi contra a Inter de Milão. Perdemos de 3-1. O Ibra, o cara mete uma bola no 5º andar, ele nem sai do chão, leva uma perna no alto e bate de cima pra baixo. Inacreditável. Eu falei, meu Deus do céu. Não, né? É a luta de gigante. Isso aí. Cara, ele se aposentou esses tempos aí. Foi uma baita de uma festa lá no Milan lá. Que loucura, velho. Que baita história. Olha aqui, ó. Antes da gente ir embora... tem um amigo meu que mandou aqui, ó.
A mesa de um amigo meu que eu vi que eu postou bem no particular. Porque ele, campeão do mundo, foi pro Grêmio. Não poderia ter ido. Isso é bem... Posso te falar? Vou falar pra você. Felipe Gonçalves, fala pra ele. Eu vou falar abertamente o que aconteceu tudo agora. Eu nunca contei, nunca abri essa história. Opa! E eu vou abrir agora aqui pra você. Vamos lá. Tava no Fluminense, tinha a chance de renovar meu contrato no Fluminense. Por 2 anos. Aí fui trocar ideia com o Celso Barros na época, vamos e tal. Aí o Rodrigo Caetano tava lá, não, 2 anos não, tem que ser um ano e tal. O Abel vai pro Inter. O Abel dá uma entrevista falando que queria repatriar Edinho, Sobs e tal. Parte da torcida disse que sim, parte da torcida disse que não, tal. Porque os outros meninos que voltaram não foram tão bem. Resumindo, bem a história. E começa a negociação, a tratativa para poder voltar pro Inter. O Edinho vai voltar pro Inter e tal, beleza. Nesse meio termo, eu recebo uma proposta do Baniás, do Emirados Árabes. Do Emirados lá. Acho que é do Emirados, né? Acho que Ou é Arábia, um desses dois. do Emirados, do Baniás. Um time azul. Recebo o e-mail, proposta de 10 meses, por $2 milhões, uma parada surreal, assim, e tal. Só que eu tô tratando com o Inter a minha possibilidade de voltar. E tô tratando com o Fluminense a minha renovação. Então eu abri 3 frentes para poder negociar. E aí pensei com o pessoal do Inter e tal. Não, beleza, Edinho, você vai voltar, pode ficar tranquilo. Irmão, fala o seguinte, então, vê o que vocês podem pagar e vê o que vocês querem, que eu quero voltar para casa. A minha fala foi essa, irmão. A Bíblia fala assim, sim, não preciso jurar. A minha fala foi essa. Aí os caras, não, fica tranquilo que tu vai voltar. Eu falei, não, beleza. Liguei pro Fluminense, não vou renovar, obrigado e tal, vou seguir meu caminho. Mandei pro cara do Emirados, que é rápido, que as coisas lá acontecem muito rápido. Falei, irmão, não vou, beleza. Aí conversando com o pessoal do Inter e tal, beleza. Pá. Tudo certo, vamos contar, daqui a pouco, passam 3, 4, 5 dias, e aí ninguém me atende mais, liguei com o que foi. Aí, o negócio é o seguinte, todos os caras que voltaram não foram bem. Essa foi a palavra do cara. E, a gente não vai poder te trazer nesse momento e tal. Eu falei, cara, como assim, cara? Eu não tenho mais Fluminense, eu não tenho mais Emirados, eu tô desempregado. Não, Edinho, sinto muito e tal, não vai dar. Aí criou essa situação. Eu fiquei desesperado, irmão. Desesperado. Isso nas férias. Desesperado. E eu, no início das férias, tudo já engatilhado, né? Porque o jogador sai assim, pum. Cara, o mercado fez assim, bom. Cara, passou acho que 2 dias, me liga à noite, acho que era 9 horas da noite. Edinho, eu falei, quem tá falando? Eu falei, aqui é o Rui Costa. Aí ele falou assim, você é homem? Aí o Rui falou assim, eu lembro como se fosse homem. Eu falei, sou. Você tem um negócio aqui que diz que eu sou, até brincando assim, né? Aí o negócio é o seguinte, que eu sou do Grêmio e tal, eu tenho a possibilidade de trazer você pro Grêmio e tal. Quer vir? Aí eu falei, cara, quero. Então a passagem amanhã 9 horas da manhã, então eu falei, tá bom, amanhã eu tô aí. E vim pro Grêmio. Nessas condições. Então eu perdi uma situação de ganhar grana, porque era 2 milhões, cara, em 10 meses. Imagina. Perdi grana, aí não renovei pro Fluminense e fiquei com o Grêmio. Eu falei com meu pai. Falei, pai, falei sim pro cara, meu pai, você é maluco. Você é maluco, tu não vai. E eu falei, pai, e agora? Não tem clube. Não tem clube pra jogar. Vou fazer o quê? Não dava pra tentar voltar pros outros? Fluminense, Cara, acabou. A negociação travou, não foi mais. Porque o que acontece é o seguinte, a negociação veio, esquentou, vou renovar. E o Fluminense, cara, 2013 foi um ano ruim. Porque o ano não caiu, voltou o negócio da Portuguesa, teve umas paradas todas lá, lembra? Tá. Foi um ano ruim no Fluminense, torcida pegando no meu pé pra caramba. Né? Porque não só de mim, de todo mundo. Aí eu falei, cara, vou renovar, vai ser um ano difícil pra caramba, mas vou estar empregado. Beleza, quero outra coisa. Aí perdi isso. Perdi lá, o mercado fechou. Aí eu falo o quê? Aí tu fica. Meu irmão, vou esperar mais um pouco, isso já quase pro final das férias. Vou esperar mais um pouco ou vou assinar com o Grêmio para garantir meu futuro. Essa foi a dúvida, Falei, cara, então, resolvi, conversei com a minha família, falei, tô indo pro maior desafio da minha vida. Falei que o maior desafio até mesmo do que na França.
e vou me preparar muito para esse desafio. A partir de hoje, nas férias, vou começar a treinar igual um maluco, vou chegar na frente de todo mundo. Aí, beleza. A loucura do Grêmio. Aí, cheguei no Grêmio, cheguei no aeroporto, me pegaram pelos fundos, me levaram escondido, tal, me levaram. Aí, cara, foi uma loucura. Aí, ninguém sabia, tinha a contratação, Edinho e tal. Aí, liguei pro Abel, só que nisso eu liguei pro Abel. Falei, Abel, tô aqui em Porto Alegre. Ele, tô acertando com o Grêmio. Você tá maluco? Cara, como é que tu vai saber? Abel, fiquei sem mercado. Na minha época... É tipo tu ligar pra um pai e avisar, pai, pai, olha só. Aí ele, eu tenho um carinho especial. Sim, mas... absurdo. E ele, cara, tu vai dar merda. Eu falei, Abel, eu dei a palavra, tu me conhece, tu sabe como é que eu sou. Palavra vale mais do que papel. Os caras aí não me honraram, mas enfim, meu irmão, vambora. E vamos trocar raça no Grenal, brincando com ele, né? Assim, aí foi. Aí, olha que loucura. Aí o Fábio Koff era vivo. Ô, garoto, você dava porrada em todo mundo lá. Quero ver você dar agora, aqui comigo. Eu falei, não, fica tranquilo. Aí, beleza. Aí cheguei a ser meu contrato no Grêmio e tal. Apresentação, mano. Anderson Moreira é o treinador. E eu tive um ranca-rabo com o Anderson Moreira, no Fluminense. O que aconteceu? O Muricy sai e o contrato do Abel tem que esperar o Abel 3 meses. Uhum. Só que nesse período de 3 meses, o Anderson Moreira fica como treinador interino. Aí o Anderson conversou comigo, Edinho, preciso da tua ajuda, sou amigo do André Luiz lá e tal, não sei o quê. Falei, professor, tô aqui para ajudar. Você sabe onde você tá aqui, é complicado. Um clube, Sheik, Fred, uma disputa, você tem que estar, mas eu tô aqui para te ajudar. Agora, eu entro em tudo que é lugar. Entendeu? Porque eu não tenho lado. E tem clube que tinha lado. Aí, enfim, não quero entrar nesse assunto. E aí ele, não, beleza, tal. Ele falou, não, conto contigo, me ajuda pra caramba, beleza. Aí, tranquilo, mano. Treinamos, Chegou no sábado, ele me botou no banco. Aí eu falei, cara, esse cara é maluco, esse cara me pediu ajuda, falou que ia jogar. Ele não tem obrigação de me botar pra jogar. Sim, mas se ele falou... Senão ele tinha que falar, Edinho, negócio é o seguinte, preciso de você, mas não vou botar você pra jogar, tenho um pouquinho de paciência, quero dar oportunidade. Amém, irmão, vamos embora, vou trabalhar pro meu espaço e vou pegar meu espaço de volta. Eu fiquei muito chateado com ele. Fiquei muito chateado por isso, na época, né? Aí passou um jogo, aí o segundo jogo, todos os zagueiros machucaram. Sobrou o Edinho. Aí vai falar, Edinho, tu pode jogar de zagueiro? Eu falei, não. Não, porque eu sou volante, quero buscar meu espaço de volante, quero recuperar meu espaço de volante e vou recuperar. Falei, não, mas eu preciso de zagueiro de volante, de zagueiro eu não vou e tal. Aí o Fred veio, trocou uma ideia comigo, irmão, vamos de zagueiro, para com isso, para ser cabeça dura. Certamente ele orgulho não te leva a lugar nenhum e tal. Eu falei, não, irmão, tá tranquilo, vamos de zagueiro. Aí fui de zagueiro, fui bem pra caramba, Libertadores de zagueiro, Só que ficou uma rincha ali, eu e Anderson. E eu chego no Grêmio, eu nem tinha olhado quem era o treinador do Grêmio. Cara, eu tava nessa loucura, nem olhei. Quando eu cheguei no Grêmio, Anderson Moreira, treinador. Caraca, nem o Rui devia saber que tu tinha isso aí, né? Não, nada. Aí ele me chama pra conversar numa sala dele e falou assim, Edinho, vou te ser muito, muito, muito claro pra você, tu tem um contrato aqui, eu não queria te contratar, eu queria trazer o Amaral, que era um volante do Goiás e tal, mas enfim, você tá aí, quero te dizer que você sai atrás. Aí eu falei assim, professor, pode ficar tranquilo, Vou treinar, vou buscar meu espaço e outra coisa, só pra te avisar, eu tenho 2 anos de contrato, pode ficar tranquilo. E eu vou dar o meu melhor que eu vou jogar. Pode ficar tranquilo. Cara, comecei a treinar igual um maluco. Tanto que eu inicio o Campeonato Gaúcho titular, na minha estreia eu faço um gol. Parar nessa mulher pro Lepo na época e tal, parar na resenha. Então, aí começa a minha história no Grêmio, nesse assunto assim, o porquê que eu aceitei o Grêmio. E entre Grenais tu ganhou mais do que perdeu? Ah, sim. Bem mais. Bem mais. Tanto no Grêmio quanto no Inter. Jogou muito Grenal, né? E na época do Inter a gente tinha um amuleto que era o Índio, né? Todo jogo ganhador. Que inferno. Ele era malandro demais, o Índio ficava conversando, cara, no escanteio. Trocando uma ideia com o cara aqui e tal. Com o marcador. O zagueiro aí ficava comendo, daqui a pouco a bola vinha, ele... Cara, ele era... o Índio tem muita história ali. O Índio tem. Tem uma história com o Alex, eu vou contar porque o Alex já falou isso, foi até matéria de um podcast lá em São Paulo e tal. Eu concentrava com o Índio. E o único que concentrava com o Índio era um que aguentava ele, né? Porque o Índio é criado, meu irmão, o Índio era um matuto, de roça, não tem, é bruto no extremo. Mano, e eu
Pré-temporada em Bento, pá, porra, minha mochilinha, minha bolsa, pá, necessaire, tira desodorante, perfume, escova de dente, fio dental, pá, paradinha. Pô, todo montadinho, esse lado aqui é meu, daqui, pá, na dele vai ser ali, tá. Cara, e o índio, ele, nada. E o índio, nada, de nada. Aí, cara, beleza. Aí, pô, cara, almocei, pá, escovei o dente, tá, saí depois de escovar, mano. No outro dia eu fui pegar minha escova toda estranha. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada, cara. Beleza. Cara, aí passou. Eu falei, cara, será que o índio tá escovando o dente com a minha escova, cara? Aí falei, mano, não é possível, cara, não é possível. Cara, aí fiquei de boa, fiquei intocado. Aí, mano, quando ele entrou, entrei, mano, ele tava escovando o dente com a minha escova, mano. Aí, o que eu fiz, mano? Falei, índio, pega essa escova aí, vou lá embaixo, comprei outra escova e, cara, e foi. Não é pouco pra aguentar isso aí, é foda. Não, era demais, era demais. O índio era... O índio ia no banheiro, andava de carro, escrevia um bilhete, me zoando. O índio era fantástico. Por isso que os caras ficaram tão chateados. Imagina, olha que era a intimidade não, que nossa, era absurdo. Era absurdo, era velho. absurdo, Tá louco. Absurdo. Ô, Edinho, tu tá fazendo churrasco? Um pouquinho, cara. É? Eu fiquei muito tempo aqui, né, Dudu? Então tem que ter uma manhãzinha. Tu ainda faz o chiado, mas fala bah, né? Vai, direto. Então falar. Olha aqui, ó. A rapaziada da Cutelaria Dávila, que é... Aqui, ó, rapaziada, que é a faca que vocês viram, como eu cortei bem, né? Então, eles estão aqui, ó, te presenteando com uma faca. É obrigado. Pra ti, meu velho. E, ó, é sinistra. Como é que é? Garantia vitalícia. Pô, que fera. Agradeço. Ó, a vida inteira. Ô, meu, agora sim. Pode jogar onde tu quiser, não vai ter rincha com ninguém. Essa agora é a de treinador, né? Jogar de treinador. Então vai treinar quem tu quiser. Deixa eu também pegar um outro aqui. Então essa aí é a rapaziada da Cutelaria Dávila. Bacana. Deixa eu agradecer, aliás, todos os meus parceiros, né? Esportes da Sorte, rapaziada da Bela Vista, Gimo. Tem aqui, ó, Arroz Prato Fino, tá todo mundo. E também tem esse aqui, eu até tenho que ver, porque nós mudamos a ideia de o que nós queremos divulgar. Agora primeiro esse aqui é teu, tá, Edinho? É um kit de viagem, tu que não para de viajar, então tu vai poder botar aí, que isso aqui são originais da iPlace. Então aqui, ó, temos o iPlace Club, que é um plano de assinatura que oferece o iPhone mais moderno com a menor parcela do mercado, pagando 21 parcelas de 209 nos cartões Bradesco. Você fica a um passo de ter um iPhone que você sempre quis, um desconto que pode chegar até 45%. Acesse aí iplace.com.br e saiba mais. Aliás, o Gui tá colocando aqui embaixo, né, Gui? Eu sei que tu tá com sono, mas aqui embaixo tá passando o QR Code com o código. Então, até comprar alguns originais e tudo mais lá na iPlace, usa o código. Acho que é Duda15. Deixa eu até ter certeza aqui, porque é bonito demais a ideia que a gente teve. Tem Duda15, atenção, Duda15. Duda15, porque é 15% de desconto, tá bom? iPlace, Cutelaria Dávila, tá bom de presente, Ixi, né? Tá top. Não tá mais bebendo, senão ia levar a Bela Vista embora. Edinho, obrigado, muito obrigado, viu, meu? Obrigado. Tirei pedaços, não? Não, foi bem. Eu desde já vou aproveitar a oportunidade mais uma vez para poder pedir perdão mais uma vez pro torcedor colorado. Eu acho que claro, é sempre... Não queria ter falado aquilo, não queria ter... Mas contextualizou, mas tá bem eu acho que o torcedor vai poder entender um pouquinho melhor. Não, eu tenho certeza. E aí, eu sempre falo para quem chegou até o final, e eu tenho certeza que a entrevista lá, ela te leva a levar, porque é muito interessante, além da tua história, esse episódio aí. E pra torcida gremista, a gente não tem nada contra o Edinho, sabia disso? Nada. A gente não tem nada. Porque primeiro no Inter tu fez teu trabalho, tá certo teu trabalho. E depois tu veio aqui e honrou a camisa do Grêmio. Muito bem feito. Eu sempre peço, se tu pudesse pedir uma palavra pro pessoal comentar, para mostrar que chegou até o final, que palavra tu pediria para eles comentar, né, escrever ali nos comentários? Pode ser alguma coisa que simbolize a nossa conversa, algum pensamento, alguma ideia, alguma reflexão. Cara, uma palavra poderia... Pô, me quebrou em dúvida. Ou se não precisa nem palavra, algum pensamento. Cara, comenta aí, sei lá, campeão do mundo, no qual tu foi, alguma coisa que tu queira que a rapaziada pense, né, a respeito. Porque foi muito legal, velho. Eu tinha certeza que seria legal, aliás. Eu acho que uma palavra teria que ser aprendizado. Eu acho que seria legal por tudo que aconteceu nesse período da minha carreira, desses momentos na França, por tudo que aconteceu das minhas falas. Eu acho que tudo na minha vida até agora tem sido um momento muito de aprendizado. Eu acho que
Nós vamos estar com 70 anos, se Deus quiser, 80 anos, nós vamos estar sempre aprendendo com as coisas. Eu acho que uma grande lição que eu vou levar dessa conversa é que o quanto antes a gente encarar nossos problemas, o quanto antes a gente encarar, né? Ele tava com medo de encarar. Não era medo, Receio. cara. É porque fica, cara. Porque hoje em dia eu tenho um filho, cara. Então, eu tenho 2 filhos. Quantos anos tá o Davi? O Davi tá com 8, faz 9 anos, cara. E eu não queria que nada respingasse nele, sabe? Então, tem até no colégio, tá estudando lá, tem uns amiguinhos que falam isso pra ele. Que saco, velho. Então o teu pai é traíra, não sei o que, fala um monte de coisa. Então, assim, o meu cuidado em si de poder falar isso é para proteger meus filhos. Tem uma filha que mora aqui em Porto Alegre, de 13 anos, do meu primeiro casamento também, que sofreu também um pouquinho essas pancadinhas, às vezes, no colégio e tal. Então, o intuito é sempre isso, é para poder preservar os meus filhos. Então, comentem aprendizado e ter um pouquinho só de humanidade, de empatia, velho. Pelo amor de Deus, velho. Cara, deixa o Edinho tocar a vida dele em paz. E outra, direção do Inter, velho. Por favor, cara. E vou te dizer, o Walter me falou a mesma coisa aqui esses dias, a direção do Inter da época, não sei quem é, não quero julgar e tal. Mas, pô, o Walter não ganhou a medalha de campeão da Libertadores de 2010, no qual ele participou de 80% da campanha, porque ele saiu e não jogou, acho que a final e a semifinal e tal, ele ia para renovar e tal. Ele contou aqui com detalhes. Custava, cara, sabe? Por exemplo, eu tenho, o Chiquinho tá lá do auxiliado sub-20, né? E o Diego também. também. Aí o Chiquinho falou, pô, vem pra cá passar uns dias aqui, cara, pra você passar alguma experiência pra esse menino, ou também tá aprendendo algo e tal. Cara, eu fico todo errado. Eu falei, Chiquinho, como é que eu vou chegar aí? Não fez nada errado, Edinho, cara. Não, que eu falo assim, eu fico todo errado pra poder chegar lá, pô, num clube onde, cara, eu ganhei tudo na minha vida. Tua casa, velho. Tu tem que ir, cara. Então, acho tem que ir. Tem uma passagem da Bíblia que eu levo pra mim, que é a passagem do filho pródigo, que ele sai de casa, pega as heranças do pai, torra tudo, faz uma opção de besteira, mas depois ele lembra, caramba, eu tenho que voltar pra casa, porque lá eu tenho um carinho do meu pai, lá eu tenho o afeto do meu pai. Então, acho que o momento que eu estou precisando é isso, é ter um retorno para casa. Pelo amor de Deus, que a gente possa, quem sabe, daqui para frente, construir algo junto. Só que me falta o Fernando Carvalho ter que voltar ao Internacional para reconciliar. O Fernando Carvalho tem um cara que me manda mensagem o tempo todo. Tenho certeza. Quando eu falei essas besteiras, ele falou, pô, tu foi mal e tal, mas, irmão, estou aqui para te ajudar, vamos tentar construir de novo a tua imagem. Não, e tu reconhece, cara. Isso que é o mais legal, tipo assim, cara. Agora, quando alguém te fala, não baixa a cabeça, velho. Tu não fez nada errado, tu não matou ninguém, cara, pelo amor de Deus. É uma fala, e por isso que sirva de lição para todo mundo que tá vendo, cuidado, né? Nas suas colocações. Mas também a pessoa foi mal, a jornalista foi mal. Ela foi muito mal, ela foi muito infeliz. Foi infeliz, não teve um mínimo de cuidado com o que poderia acontecer. E esse assado foi maravilhoso, velho. Eu sabia que ia ser bom e como eu insisti pro Edinho tá aqui, vocês não têm ideia. A gente volta num próximo assado, comente aí. Aprendizado e a gente volta numa próxima. Tchau, gente.